Às vezes, a natureza selvagem nos ensina que nunca estamos realmente sozinhos, mesmo quando pensamos que estamos. E às vezes, o passado tem uma maneira de nos encontrar, não importa o quanto corramos. Della Rusk passou 30 anos como vigia de incêndios nas montanhas de Idaho. Aos 62 anos, ela pensava que a aposentadoria significava finalmente encontrar paz no interior, apenas com seu pastor alemão ao seu lado. Então, certa manhã, ela acordou e encontrou um enorme lobo preto parado na beira de sua barraca. O que seu cachorro fez a seguir mudou tudo. O lobo não atacou. Ele apenas observava e continuava voltando. Logo, Della percebeu algo impossível. Não se tratava apenas de sobreviver na selva. Era sobre uma mulher que desapareceu nessas mesmas florestas décadas atrás e um mistério que não ficaria enterrado. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está nos ouvindo. E se essa história te emocionar, certifique-se de se inscrever, porque amanhã tenho algo muito especial reservado para você. A geada chegou cedo às montanhas Selkirk naquele ano. Della Rusk percebeu isso no momento em que abriu a zíper da barraca naquela manhã, viu os cristais brancos grudados nas agulhas de pinheiro e ouviu o silêncio particular que se instala quando o mundo prende a respiração entre as estações. Ela vinha percebendo esses detalhes há 30 anos, primeiro de sua torre de observação de incêndios, situada a 2.100 metros de altitude, e agora do nível do solo, onde a floresta parecia mais íntima e mais vasta. Carrick empurrou o nariz contra a mão dela, caloroso e insistente. O pastor alemão estava com ela há 5 anos, adotado de um programa de busca e resgate após a morte de seu marido Tom. O cão havia sido rejeitado pelo programa por ser muito gentil e atencioso. Disseram a ela que ele não tinha a agressividade necessária para o trabalho de resgate. Della achava que isso o tornava perfeito. "Bom dia, garoto", disse ela, coçando atrás de suas orelhas. "Vamos ver o que temos hoje." Ela saiu da barraca rastejando para o amanhecer de setembro, com os joelhos protestando levemente. 62 anos não era velho. Ela se lembrava disso diariamente, mas também não era jovem. Seu corpo mantinha uma contabilidade cuidadosa das 3 décadas passadas subindo escadas de torres, caminhando em terrenos acidentados e vivendo invernos nas montanhas que poderiam quebrar o ânimo de uma pessoa se ela não tomasse cuidado. O acampamento que ela escolheu ficava em uma pequena clareira cercada por pinheiros, a cerca de 24 quilômetros da trilha mais próxima. Ela havia levado suprimentos suficientes para 2 semanas, embora pudesse ficar mais tempo se o tempo continuasse bom. Sua filha Linda se preocupava com essas viagens sozinhas. Seu filho Marcos havia parado de chamá-las de viagens e começado a chamá-las de passeios da mamãe, dizendo isso com um tipo de preocupação gentil que fazia dela se sentir amada e velha. Mas eles não entendiam. Não podiam entender. Como poderiam saber o que significava passar a vida profissional cuidando de algo vasto e selvagem, apenas para ter esse propósito tirado por uma festa de aposentadoria e um relógio de ouro? O serviço florestal agradeceu por seus serviços, entregou-lhe uma placa e esperava que ela se contentasse com um apartamento em Coeur d'Alene e visitas dos netos nos fins de semana. Ela tentou isso por 6 meses. O apartamento era o sonho de Tom. Ele o escolheu no ano anterior. O ataque cardíaco o levou, enquanto conversavam sobre como passariam seus anos dourados juntos, talvez jogando golfe, visitando os netos com mais frequência. Mas Tom não estava lá para compartilhar isso, e Della se viu parada na janela todas as manhãs, olhando para as montanhas, sentindo como se algo vital estivesse lentamente sendo drenado de seus ossos. Então, ela começou a fazer caminhadas. Pequenas viagens no início, depois mais longas. Ela manteve o apartamento. Linda tinha uma chave, e Della voltava a cada poucas semanas para verificar a correspondência e tranquilizar seus filhos de que não havia se tornado uma eremita completa. Mas era nas montanhas que ela se sentia mais ela mesma, mais conectada à vida que havia construído e ao homem que amava. Tom era guarda florestal, e foi assim que se conheceram. Ela tinha 28 anos, recém-designada para a torre de observação de Granite Peak, e ele subiu para vê-la durante sua primeira semana. Ele esperava encontrar um homem. Naquela época, eles geralmente designavam homens para as torres remotas, e sua surpresa quando ela abriu a porta foi quase cômica. Mas ele se recuperou rapidamente, ajudou-a a montar seu equipamento e voltou na semana seguinte com um café melhor do que o instantâneo que ela bebia. Eles se casaram 2 anos depois. Tom continuou trabalhando como guarda florestal, enquanto Della manteve seu posto na torre. Eles se viam a cada poucas semanas quando ele conseguia subir, e todo inverno passavam 5 meses seguidos juntos,
em uma altitude mais baixa. Era algo pouco convencional, mas funcionava. Eles aprenderam cedo que eram pessoas que precisavam de espaço para respirar, que entendiam que amar alguém não significava sufocá-lo. O trabalho na torre de observação era perfeito para ela de maneiras que ela nunca conseguiu explicar para pessoas que nunca fizeram isso. A solidão, sim, mas mais do que isso, o senso de propósito que vinha de estar atenta, de ter os olhos na floresta quando ela precisava de proteção. Ela avistou dezenas de incêndios ao longo dos anos. Chamou ajuda antes que eles se espalhassem e consumissem tudo. Ela observou os padrões climáticos se desenvolverem. Aprendeu a ler o céu como algumas pessoas leem livros e aprendeu sobre as próprias montanhas. Cada cume e vale em seu setor. Cada riacho e prado. Ela as observou durante todas as estações. Viu-as de maneiras que os visitantes ao nível do solo nunca poderiam ver. Do alto você via padrões. Você entendia como tudo se conectava. Carrick cheirou sua mochila, lembrando-a de que filosofia não fazia café da manhã. Ela tirou o fogão de acampamento e começou a aquecer água para café e mingau de aveia. O cão recebeu sua ração e um pedaço de carne seca que ela mesma havia feito no mês anterior. Ele comeu com mordidas cuidadosas e medidas, observando a árvore enquanto mastigava. Você é um bom menino, ela disse a ele. O melhor parceiro que eu poderia pedir. A rotina matinal era meditativa. Ferver água, cozinhar comida simples, limpar cuidadosamente para evitar atrair ursos. Ela havia aprendido esses hábitos décadas atrás, e eles se tornaram naturais. Tom costumava brincar que ela poderia desmontar o acampamento dormindo, e ele provavelmente estava certo. Após o café da manhã, ela caminhou pelo perímetro da clareira, verificando se havia sinais de animais. Excrementos de urso preto a cerca de 50 metros a leste com 1 ou 2 dias. Pegadas de alces perto do pequeno riacho que margeava a extremidade sul do acampamento. Buracos de ratos nos troncos caídos. Tudo normal. Tudo como deveria estar. Ela pegou seu velho diário, um hábito que não conseguia abandonar, mesmo que ninguém mais apagasse para registrar observações. O livro era de 1993, seu primeiro ano completo em Granite Peak. Ela mantinha todos os diários de todas as estações, tinha caixas cheias deles guardadas, mas trouxe esse em particular porque continha uma lembrança que ela estava tentando localizar. Folheando as páginas, ela encontrou as anotações do final de agosto daquele ano. Ela havia notado sinais de fumaça incomuns durante 3 dias consecutivos, pequenos incêndios controlados que não eram incêndios florestais nem quedas de raios. Ela os relatou à estação dos guardas florestais e Tom saiu para investigar. Ele não encontrou nada. Nenhum sinal de alguém naquele setor. A fumaça parou após o 3º dia e nunca mais voltou. Ela se lembrava de ter perguntado a Tom sobre isso quando ele a visitou na semana seguinte. Ele parecia intrigado com o assunto. Disse que as coordenadas que ela lhe havia fornecido estavam corretas, mas não havia evidências de atividade humana recente. O mistério a incomodou por um tempo, mas então o inverno chegou e outras coisas passaram a ter prioridade. Agora, olhando para as anotações desbotadas, ela não sabia dizer exatamente por que havia trazido o diário para essa viagem. Apenas uma sensação incômoda de que ela havia perdido algo importante naquela época, que aqueles sinais de fumaça significavam mais do que ela havia entendido. Envelhecer torna você sentimental, ela disse a Carrick. Começa a haver conexões onde não há nenhuma. Mas o cão estava olhando para a árvore novamente, com as orelhas para a frente daquela maneira particular. Isso significava que ele havia ouvido ou cheirado algo digno de nota. Dela seguiu o olhar dele, mas não viu nada de anormal. Apenas pinheiros, sombras, a natureza selvagem comum. O que foi, garoto? Carrick olhou para ela, depois voltou a olhar para as árvores. Não exatamente alarmado, mas alerta. Interessada, ela decidiu confiar nos instintos dele. Uma das primeiras coisas que lhe ensinaram no treinamento de vigia de incêndios foi prestar atenção quando algo parecesse estranho. Mesmo que não fosse possível identificar imediatamente o motivo, o cérebro processava mais informações do que a mente consciente conseguia lhe acompanhar. O instinto era apenas o reconhecimento de padrões que ainda não se conseguia articular. Ela passou o resto da manhã caminhando em um amplo circuito ao redor do acampamento, verificando a área mais minuciosamente. O tempo estava perfeito. Céu limpo, temperatura na casa dos 15 graus Celsius, uma brisa leve vinda do oeste, condições ideais para caminhadas, o tipo de dia que a fazia lembrar por que se apaixonou por esse trabalho. Ao meio-dia, ela havia percorrido cerca de 8 quilômetros, movendo-se no ritmo constante que desenvolveu ao longo de décadas. Não era rápido, mas era eficiente.
Ela parou para almoçar perto de um lago de castores, observando as ondulações na água, enquanto Carrick investigava as margens lamacentas. Era isso que ela sentia falta no condomínio. Não apenas a natureza selvagem em si, mas a maneira como o tempo passava de forma diferente ali. Sem relógios, sem horários, nada além do arco do sol no céu e dos ritmos do próprio corpo. Ela tentou explicar isso para Linda uma vez, como o tempo na cidade parecia artificial e apertado, mas sua filha apenas parecia preocupada e perguntou se ela tinha pensado em consultar alguém, talvez conversar com um terapeuta sobre o luto. Dela não ficou ofendida. Linda tinha boas intenções e talvez houvesse algo de verdade nisso. Talvez tudo isso fosse apenas uma forma elaborada de evitar o apartamento vazio e a vida que ela deveria querer agora que Tom se fora e seus anos de trabalho ficaram para trás. Mas não parecia evasão. Parecia voltar para casa. Ela voltou ao acampamento no meio da tarde, deu mais uma volta pelo perímetro e começou a preparar o jantar. Ensopado desidratado, arroz instantâneo, um pacote de feijão verde. Nada sofisticado, mas calorias eram calorias. E quanto mais você pudesse fazer seus suprimentos durarem, mais tempo poderia ficar fora. Carrick comeu seu jantar e então se acomodou perto da fogueira, descansando a cabeça nas patas, mas mantendo os olhos na floresta que escurecia. O sol estava se pondo mais cedo agora. Outubro estava a apenas uma semana de distância. Em breve, as noites ficariam frias o suficiente para que acampar se tornasse genuinamente desconfortável. Ela ficaria até o final de setembro, depois voltaria para o condomínio por algumas semanas, antes de decidir se faria outra viagem em outubro ou esperaria até a primavera. Quando a escuridão total se instalou sobre a clareira, Della apagou a fogueira e se retirou para sua barraca. Ela havia aprendido há muito tempo a não manter a fogueira acesa a noite toda. Isso perturbava a vida selvagem e criava uma falsa sensação de segurança. Era melhor confiar em seu abrigo e em seu cão e deixar a floresta ser ela mesma. Dentro da barraca, ela arrumou seu saco de dormir e verificou se sua lanterna de cabeça estava ao alcance. Carrick deu 2 voltas antes de se deitar na entrada da barraca, sua posição habitual. Cão de guarda até o fim. Boa noite, garoto, ela sussurrou. Ela adormeceu em poucos minutos. Aquele tipo de sono profundo e sem sonhos que vem do esforço físico e do ar puro da montanha. Ela não sabia há quanto tempo estava dormindo quando o grunhido baixo de Carrick a trouxe de volta à consciência. O grunhido era quase inaudível, mais uma vibração do que um som, mas acordou dela com a clareza elétrica do perigo reconhecido. Carrick nunca grunhia sem motivo. Em 5 anos, ela ouviu aquele som talvez 3 vezes. Uma vez por causa de um urso que se aproximou demais do acampamento, outra vez por causa de um homem estranho que se aproximou dela de forma agressiva no início de uma trilha e outra vez por motivos que ela nunca identificou, alguma ameaça que passou durante a noite sem se revelar. Ela pegou sua lanterna de cabeça, mas parou antes de ligá-la. Era melhor deixar seus olhos se ajustarem à escuridão primeiro. Era melhor ouvir e aprender antes de anunciar sua presença. A barraca estava completamente escura, o tipo de escuridão que só existe a quilômetros de qualquer luz artificial. Mas, através da janela de malha perto de sua cabeça, ela podia distinguir as formas vagas das árvores recortadas contra um céu cheio de estrelas. Não havia lua naquela noite. Era lua nova. O grunhido de Carrick veio novamente, baixo e constante. Ele estava de pé agora. Ela podia perceber pelo som, posicionado na entrada da barraca com o corpo bloqueando a passagem. Então ela viu, logo além do vestíbulo da barraca, a cerca de 2 metros de distância, uma forma que não pertencia ali, grande demais para ser um coiote, sólida demais para ser uma sombra. Quando seus olhos se ajustaram, a forma se transformou em algo que a fez prender a respiração. Um lobo com pelagem preta e enorme, parado completamente imóvel e olhando diretamente para a barraca. Della já tinha visto lobos antes. Não era possível passar 30 anos no interior de Idaho sem encontrá-los, mas nunca assim, nunca tão perto, nunca tão calmos. Lobos eram criaturas tímidas em geral, evitando o contato humano sempre que possível. Eles caçavam alces e veados, viviam em grupos familiares e não queriam ter nada a ver com pessoas. Esse lobo parecia querer algo muito específico. Ele ficava ali imóvel, seus olhos captando a luz das estrelas e refletindo-a com uma qualidade quase luminosa. Della se viu contando os batimentos cardíacos, esperando pelo que aconteceria a seguir. O rosnado de Carrick havia diminuído para um murmúrio, seu corpo tenso, mas sem atacar. Essa era a parte mais estranha.
Carrick deveria estar enlouquecendo, latindo, atacando, defendendo seu território e sua dona com toda a força de seus 36 quilos. Em vez disso, ele estava rosnando. Sim, mas era um alerta, não um ataque. Ele estava a avisá-la, não a ameaçar o lobo. O lobo deu mais um passo, depois outro. Movia-se com a fluidez de algo que já tinha feito essa viagem muitas vezes antes e sabia exatamente para onde estava a ir. A mão de dela encontrou o spray repelente de ursos que ela mantinha perto do saco de dormir. Os seus dedos fecharam-se em torno dele, mas ela não o levantou, não apontou. Algum instinto lhe dizia que borrifar esse animal seria um grande erro, embora ela não soubesse explicar por quê. O lobo parou na entrada da barraca, perto o suficiente para que ela pudesse ver os detalhes de seu rosto. O leve cinza ao redor do focinho que sugeria a idade, a inteligência em seus olhos que parecia quase humana em sua intensidade. Ele olhou para ela por um longo momento, e dela sentiu algo passar entre eles. Alguma comunicação que não tinha palavras, mas que mesmo assim tinha peso. Então o lobo se virou e voltou para a floresta, desaparecendo entre as árvores tão silenciosamente quanto havia chegado. Dela ficou paralisada por vários segundos, com a mão ainda segurando o spray repelente, o coração batendo forte contra as costelas. Carrick estava parado na entrada da barraca, seu corpo finalmente relaxando, sua cauda balançando levemente, com incerteza. Que diabos foi isso? Ela sussurrou. O cachorro olhou para ela, e ela poderia jurar que ele parecia tão confuso quanto ela se sentia. Ela não dormiu novamente naquela noite. Ela ficou sentada em seu saco de dormir, com a lanterna acesa, ouvindo cada som que a floresta fazia, esperando o lobo voltar. Mas ele não voltou. O resto da noite passou em silêncio normal, com o vento soprando nos pinheiros, uma coruja caçando em algum lugar ao norte e os pequenos farfalhados de ratos e veados fazendo suas atividades noturnas. Quando o amanhecer finalmente chegou, dela saiu da barraca com as pernas rígidas e imediatamente começou a examinar o chão ao redor do acampamento. A geada havia voltado durante a noite mais forte do que na manhã anterior, e lá, nos cristais brancos, ela encontrou o que procurava. Pobre príncipe, enormes, muito maiores do que as pegadas de qualquer cão. O lobo deu 2 voltas ao redor da barraca antes de se aproximar da entrada, e as pegadas ficaram perfeitamente preservadas na geada, cada almofada distinta, cada marca de garra visível. Ela se ajoelhou ao lado da pegada mais nítida e estendeu a mão ao lado dela. A pata do lobo era muito maior do que sua palma. Não era apenas um lobo grande, era enorme, facilmente com mais de 45 quilos, talvez perto de 63 quilos. Tamanho de um macho alfa, o tipo de animal que lideraria uma matilha inteira. Mas o que ele estava fazendo aqui? Lobos não se aproximavam de acampamentos humanos assim. Eles não ficavam do lado de fora das tendas e ficavam olhando. Eles não se comunicavam com pastores alemães por meio de uma linguagem não verbal, de rosnados e posturas corporais. Dela preparou o café com as mãos trêmulas, tentando processar o que havia testemunhado. Ela era uma pessoa racional, treinada em observação e análise. Devia haver uma explicação. Talvez o lobo estivesse acostumado com humanos, tivesse sido alimentado por campistas e perdido seu medo natural. Talvez estivesse doente, raivoso, agindo fora do normal. Mas ele não parecia doente. Parecia decidido, deliberado. Ela passou 1 hora desmontando o acampamento, decidindo que a melhor coisa a fazer era mudar para um local diferente. Se o lobo voltasse e se mostrasse agressivo, ela estaria em uma situação perigosa. Melhor mudar de lugar. Colocar alguma distância entre ela e o que quer que tivesse acontecido na noite anterior. Mas enquanto ela enrolava a barraca, Carrick começou a cavar perto da fogueira, suas patas arranhando a terra com intensidade concentrada. O que você encontrou, garoto? Ele continuou cavando, e dela se ajoelhou ao lado dele para ver o que havia chamado sua atenção. Alguns centímetros abaixo, suas patas descobriram algo que a fez recuar. Surpresa. Uma escultura de madeira desgastada, com a forma de um lobo em movimento. Tinha talvez 15 centímetros de comprimento, esculpida em uma madeira escura que ela não reconheceu imediatamente. O trabalho artesanal era notável. Cada detalhe da anatomia do lobo foi reproduzido com precisão cuidadosa, desde a estrutura muscular até as linhas individuais do pelo ao longo de suas costas. Mas o que chamou sua atenção foram as marcas esculpidas na base. Símbolos que pareciam quase uma escrita, mas que ela não reconhecia. Não eram pictogramas nativos americanos de nenhuma das tribos regionais que ela conhecia. Não eram inglês, nem espanhol,
nem qualquer alfabeto moderno. Alguém havia esculpido isso, enterrado perto de sua fogueira, e ela não tinha ideia do porquê ou quando. Ela virou a escultura nas mãos, sentindo seu peso, a pátina lisa que vinha do tempo e do manuseio. Não era uma bugiganga recente, era antiga, genuinamente antiga, talvez décadas ou mais. Quem deixou isso aqui? Perguntou ela para a clareira vazia. Carrick uivou baixinho, olhando para a árvore. Seguindo o olhar dele, dela viu algo que fez seu sangue gelar. O lobo estava de volta, parado na borda das árvores, observando-a com aqueles mesmos olhos inteligentes. À luz do dia, ele parecia ainda maior do que à noite, com sua pelagem preta brilhante e saudável, sua postura irradiando uma autoridade calma. Dela levantou-se lentamente, ainda com a escultura na mão. Ela e o lobo se entreolharam através da clareira, 9 metros de espaço que pareciam simultaneamente vastos e pequenos demais. "O que você quer?" perguntou ela, com a voz firme, apesar do coração acelerado. O lobo não se moveu, não reagiu. Simplesmente a observou por mais um longo momento, depois se virou e trotou para dentro da floresta, em direção ao nordeste. Dela olhou para Carrick. O cão agora abanava o rabo, olhando para ela com uma expressão que parecia quase expectante. "Quer segui-lo?" disse ela. Não era uma pergunta. O rabo de Carrick abanou com mais força. Dela olhou para a escultura de madeira na mão, depois para as enormes pegadas na geada e, por fim, para a floresta onde o lobo tinha desaparecido. Todos os seus instintos racionais lhe diziam para arrumar as coisas e sair dali, para relatar o ocorrido ao serviço florestal, para voltar à civilização e à segurança. Mas algo mais profundo, algo que não tinha nada a ver com racionalidade e tudo a ver com 30 anos observando e ouvindo essas montanhas, lhe dizia que isso seria um erro. O que quer que estivesse acontecendo ali, o que quer que o lobo quisesse, estava conectado a algo que ela precisava entender. Ela tomou uma decisão que a surpreendeu até mesmo enquanto a tomava. "Tudo bem", disse ela a Carrick. "Vamos descobrir do que se trata." Ela colocou a mochila nos ombros, verificou novamente sua orientação e começou a caminhar para nordeste, seguindo o lobo para a selva mais profunda. A trilha que o lobo havia seguido não era realmente uma trilha, apenas uma passagem estreita, através de densos pinheiros, que exigia que dela se movesse lateralmente em alguns lugares, com sua mochila prendendo nos galhos baixos. Carrick navegava com facilidade, com o corpo mais próximo do chão, e 2 vezes olhou para trás, como se estivesse se perguntando por que ela estava demorando tanto. "Nem todos nós temos 4 patas", murmurou ela, desembaraçando sua jaqueta de um galho particularmente teimoso. Ela estava caminhando há cerca de 2 horas, quando as árvores começaram a se tornar mais esparsas, e ela avistou pela primeira vez algo feito pelo homem à distância. Uma estrutura de madeira cinza desgastada, quase indistinguível da floresta ao redor. Ao se aproximar, ela a reconheceu. A antiga estação florestal de Marble Creek, abandonada há pelo menos 15 anos, talvez mais. Ela já estivera ali uma vez, décadas atrás, quando ainda estava em funcionamento. Tom a trouxera da torre para uma entrega de suprimentos, e eles pararam ali para visitar o guarda florestal que trabalhava no local. Ela não se lembrava do nome dele agora, mas lembrava-se da estação em si. Uma construção sólida, feita para durar, posicionada na confluência de 2 riachos, onde a água era confiável durante todo o ano. O lobo não estava em lugar nenhum, mas seus rastros continuavam até os degraus da frente da estação. Dela se aproximou com cuidado, Carrick bem ao seu lado. As janelas estavam intactas, mas sujas, e a porta estava ligeiramente torta nas dobradiças. Alguém a havia trancado com um cadeado em algum momento, mas a fechadura estava quebrada agora, pendurada inutilmente na ferrolho. Ela empurrou a porta e entrou. O interior estava escuro, iluminado apenas pela luz suja que entrava pelas janelas, mas seus olhos se ajustaram rapidamente. A sala principal estava praticamente intacta, com uma mesa, armários de arquivo, um fogão a lenha e prateleiras que antes guardavam suprimentos. Tudo estava coberto de poeira e fezes de ratos, e o ar cheirava na madeira velha e decomposição. Mas alguém tinha estado ali recentemente. Ela podia ver isso pela poeira remexida no chão, pelas pegadas que não eram suas, levando aos armários de arquivo no canto. Dela foi até os armários e tentou abrir a gaveta de cima, trancada. A segunda gaveta também estava trancada, mas a terceira abriu com um guincho de metal protestando. Dentro, ela encontrou arquivos antigos, documentos dos dias de operação da estação, relatórios de incidentes,
Requisições de suprimentos, registros meteorológicos, a burocracia mundana do trabalho do serviço florestal. Ela estava prestes a fechar a gaveta quando algo chamou sua atenção. Uma pasta de papel manila mais nova que as outras, não tão amarelada pelo tempo. Ela atirou e abriu. Relatório de pessoa desaparecida. O cabeçalho estava carimbado com a data, 15 de setembro de 1993. Suas mãos começaram a tremer antes mesmo de ler o nome. Una Brightwell, mulher, 47 anos, vista pela última vez em 28 de agosto de 1993, perto da drenagem de Marble Creek. Veículo encontrado no início de uma trilha, barraca e suprimentos desaparecidos. Busca extensiva realizada de 1 a 12 de setembro. Nenhum vestígio encontrado. Caso permanece aberto. Havia uma fotografia presa dentro da pasta. Uma foto de carteira de motorista, do tipo que nunca captura uma pessoa adequadamente. Mas mesmo naquele formato burocrático pouco lisonjeiro, dela podia ver que Una Brightwell tinha maçãs do rosto salientes, olhos escuros intensos e cabelos longos penteados para trás com rigor. Ela parecia magra, quase assombrada, como alguém que não dormia bem. E em volta do pescoço, visível mesmo na pequena fotografia, pendia um pingente. Dela tirou a escultura de lobo de madeira do bolso e a segurou ao lado da foto. Era a mesma, idêntica em todos os detalhes que ela conseguia distinguir. Seu coração batia forte agora. Essa mulher havia desaparecido há 32 anos, durante a primeira temporada completa de Dela em Granite Peak, e ela carregava o mesmo lobo esculpido que Dela acabara de desenterrar de seu acampamento. Ela folheou o resto do arquivo. Relatórios de busca, depoimentos de testemunhas, uma breve biografia. Una era antropóloga, aparentemente, estudando culturas indígenas do norte das Montanhas Rochosas. Ela havia tirado uma licença sabática de seu cargo na universidade para conduzir uma pesquisa de campo em Selkirk. Ela estava sozinha, não havia contado a ninguém seus locais específicos de pesquisa e desaparecera sem deixar nenhum vestígio além de seu veículo. A última página do arquivo era uma nota manuscrita do guarda florestal chefe da busca. Pesquisadas todas as áreas prováveis num raio de 16 quilômetros. Riacho vasculhado, ninguém encontrado. A pessoa ou deixou a área por conta própria ou sucumbiu aos elementos num local ainda não descoberto. Sem provas adicionais, busca suspensa. O arquivo permanece aberto. Dela sentou-se na cadeira empoeirada da mesa, com as pernas subitamente instáveis. Ela se lembrava daquela busca. Ela havia sido solicitada a ficar de vigia na torre para relatar qualquer fumaça ou atividade incomum. Ela viu os helicópteros de busca, observou-os vasculhar a floresta por dias e se lembrou daqueles estranhos sinais de fumaça algumas semanas antes, aqueles que Tom investigou e não encontrou nada. E se eles estivessem conectados? E se Una estivesse fazendo aqueles sinais e quando alguém investigasse, ela já tivesse desaparecido? Carrick choramingou baixinho e cheirou seu joelho. Ela se abaixou para acariciá-lo, precisando do contato físico, da lembrança de que não estava sozinha naquela sala empoeirada cheia de fantasmas. Quem era ela, garoto? E o que ela tem a ver com aquele lobo? Ela continuou lendo o arquivo, procurando qualquer pista que pudesse explicar a conexão. A pesquisa de Una se concentrava no que ela chamava de populações remanescentes, grupos indígenas que mantiveram seus modos de vida tradicionais, apesar da pressão para se assimilarem. Ela publicou artigos sobre sociedades de caçadores-coletores, sobre conhecimento ecológico tradicional, sobre a relação entre humanos e predadores de topo. Havia uma citação de um de seus artigos impressa e incluída no arquivo. O vínculo entre humanos e lobos é anterior à agricultura, anterior à civilização como a conhecemos. Nessa relação antiga reside a sabedoria que esquecemos em nossa corrida para a modernidade. Dela olhou novamente para a escultura de madeira. Alguém a havia feito com muito cuidado, imbuí-la de um significado que ia além da simples decoração. E Una a usava, a carregava para essas montanhas, a carregava quando desapareceu. A luz na estação estava se apagando. Ela estava lendo há mais tempo do que imaginava. Precisava tomar uma decisão. Ela poderia pegar o arquivo, sair caminhando e relatar o que havia encontrado às autoridades. Levaria um dia e meio para chegar ao início da trilha e mais algumas horas para dirigir até a estação dos guardas florestais. Quando alguém pudesse iniciar uma investigação, qualquer pista que existisse estaria ainda mais fria do que já estava, ou ela poderia continuar. O lobo a havia levado até ali deliberadamente, garantindo que ela encontrasse essa informação. Não parecia ameaçador naquela manhã.
Parecia um convite. Ela olhou para a fotografia de Una Brightwell mais uma vez. A mulher a encarava através de 3 décadas. Aqueles olhos assombrados guardando segredos que dela estava apenas começando a adivinhar. Tudo bem, disse ela baixinho. Estou ouvindo. Ela fechou o arquivo, mas o guardou, colocando-o em sua mochila ao lado da escultura do lobo. Então, ela fez uma busca mais minuciosa na estação, procurando por qualquer outra coisa que pudesse ser relevante. Na sala dos fundos, atrás de uma tábua solta que ela só encontrou porque Carrie ficou farejando, ela descobriu mais papéis, fotocópias, danificadas pela água e desbotadas, mas ainda legíveis. Páginas arrancadas de um diário cobertas com uma caligrafia que combinava com as anotações no arquivo de Una. Dela levou-as até a janela, onde a luz era melhor, e começou a ler. As entradas eram datadas de julho a agosto de 1993. Descreviam a pesquisa de Una, sua metodologia, suas descobertas. Mas, à medida que as datas avançavam, o tom mudava. As observações antropológicas clínicas deram lugar a algo mais pessoal, mais urgente. Em 28 de julho, foram encontradas evidências de habitação semipermanente no Vale Superior. Arranjos de pedras, fogueiras que mostram uso de longo prazo, não contemporâneas, mas também não antigas. Algo entre os dois. 3 de agosto. Os lobos aqui se comportam de maneira diferente. A estrutura da matilha é estável ao longo dos anos. Os mesmos indivíduos, os mesmos territórios. O macho alfa mostra uma tolerância incomum à presença humana, quase como se estivesse acostumado conosco. 10 de agosto. Ela ainda não fala comigo, mas observa. Às vezes a vejo ao amanhecer, na borda da clareira. Ela é velha, talvez tenha 70 anos. Como ela sobrevive sozinha aqui? 15 de agosto. O nome dela é Tsula. Ela diz que significa raposa em uma língua que não reconheço. Não é Nipurse nem Kudeline, algo mais antigo. Ela diz que seu povo está aqui há mais tempo do que as árvores. Acho que ela se refere à sua linhagem familiar específica, não à sua tribo. Uma linhagem de observadores. 22 de agosto. Tula me deu isto. Havia um esboço rudimentar da escultura do lobo. Ela diz que isso me marca como amigo da matilha. Diz que os lobos sabem em quem confiar. Não sei se acredito nesse tipo de coisa, mas uso mesmo assim. Parece importante. A última anotação foi datada de 25 de agosto, 3 dias antes de Una ser dada como desaparecida. 25 de agosto. Sula está morrendo. Ela sabe disso. Ela diz que alguém deve continuar observando quando ela se for. Ela diz que os lobos escolherão. Não entendo o que isso significa, mas sinto isso em meus ossos. Algo está prestes a mudar. Algo mais importante do que minha pesquisa, mais importante do que minha carreira. Amanhã vou mudar meu acampamento para o Vale Superior. Se alguém ler isso, saiba que fui por vontade própria. Saiba que eu escolhi isso. A entrada terminava ali. Dela leu 3 vezes, tentando entender o significado. Sula, uma mulher que vivia sozinha nas montanhas, morrendo, falando sobre lobos e vigiar. E Una tinha ido até ela, tinha mudado seu acampamento, aparentemente tinha escolhido algo. Escolhido o quê? Lá fora, o sol estava se pondo, pintando a clareira em tons de ouro e âmbar. Dela precisava montar o acampamento logo, precisava comer e descansar, mas se sentia atraída para a frente, compelida a continuar andando. O lobo apareceu então, como se convocado por seus pensamentos. Ele estava parado na árvore, iluminado pelo sol poente, esperando. Carrick se levantou e caminhou até a porta, olhando para ela com expectativa. Dela colocou sua mochila nos ombros, guardou cuidadosamente as páginas do diário em uma bolsa à prova d'água e seguiu o lobo para dentro da floresta. Eles caminharam até escurecer completamente, seguindo o lobo por um terreno que ficava cada vez mais remoto. As pernas de Dela doíam e seus pés latejavam dentro das botas, mas ela continuou avançando, confiando que o lobo sabia para onde a estava levando. Carrick ficou por perto, sua presença reconfortante enquanto a última luz desaparecia do céu. Quando o lobo finalmente parou, eles estavam em uma pequena clareira ao lado de um riacho que Dela não reconhecia. Ela achava que conhecia todos os cursos d'água da região, mas esse era novo para ela. Estreito, de correnteza rápida, cantando sobre pedras lisas na escuridão. O lobo olhou para ela uma vez, depois se misturou às árvores. Dela ficou sozinha com Carrick, ouvindo o riacho, o vento e sua própria respiração. Bem, ela disse ao cachorro, acho que vamos acampar aqui. Montou sua barraca com a lanterna de cabeça, repetindo os movimentos familiares com dificuldade. Não haveria fogo naquela noite.
Ela estava exausta demais e, além disso, tinha a sensação de que não deveria anunciar sua presença mais do que o necessário. Comeu um jantar frio de carne seca e mix de castanhas, deu ração para Carrick e se enfiou no saco de dormir assim que a barraca ficou segura. Ela esperava ficar acordada, preocupada com lobos, mulheres desaparecidas e observadores misteriosos, mas o cansaço a dominou imediatamente. Ela caiu no sono como uma pedra em águas profundas. Quando acordou, o sol já estava alto. Ela dormiu mais do que o normal, seu corpo exigindo o descanso de que precisava. Carrick estava sentado na entrada da barraca, alerta, mas calmo. E quando ela abriu o zíper, entendeu por que o lobo estava de volta. Mas ele não estava sozinho. 2 outros lobos estavam sentados na clareira com ele, menores que o alfa preto, mas ainda assim impressionantes. Um era cinza com manchas brancas no peito, o outro era marrom manchado. Eles a observavam com a mesma atenção inteligente que o lobo preto, e nenhum deles mostrava qualquer sinal de agressividade. Dela saiu da barraca lentamente, mantendo seus movimentos suaves e não ameaçadores. Os lobos não reagiram. Carrick avançou e, para surpresa de Della, tocou o nariz do lobo cinza. Os 2 animais se entreolharam por um longo momento. Então, a cauda de Carrick começou a abanar. "Que me dane", sussurrou Della. Ela preparou o café da manhã enquanto os lobos observavam. Parecia surreal cozinhar mingau de aveia com uma plateia de predadores de ponta, mas eles pareciam satisfeitos em simplesmente observar. Quando ela terminou de comer, o lobo preto se levantou e começou a caminhar rio acima ao longo do riacho. Della o seguiu. Eles caminharam por cerca de 5 quilômetros, subindo constantemente para terras mais altas. A floresta mudou à medida que avançavam, os pinheiros contorcidos, dando lugar a árvores mais antigas, ponderosas e cedros vermelhos ocidentais, que deviam ter várias centenas de anos. A vegetação rasteira também era diferente, exuberante com samambaias e musgo, sombreada e fresca mesmo sob o sol de setembro. Então o vale se abriu diante dela, e Della parou no meio do caminho. Era um lugar escondido, este lugar cercado por cumes em 3 lados, acessível apenas através do estreito riacho que ela acabara de subir. Talvez 200 acres de prados e florestas, intocados e preservados, com o riacho correndo pelo centro. E no meio do prado havia algo que a fez prender a respiração. Um círculo de pedras, enormes pedras de rio dispostas em um anel perfeito, com cerca de 12 metros de diâmetro, com uma pedra central maior que chegava na altura da cintura. As pedras estavam cobertas de líquen e musgo, claramente antigas, mas a disposição era deliberada demais para ser natural. O lobo preto caminhou diretamente até o círculo e sentou-se ao lado da pedra central, esperando. Della se aproximou lentamente com Carrick ao seu lado. Ao se aproximar, ela pôde ver que a pedra central era esculpida. O símbolo do lobo estava lá, proeminente na face da pedra, mas havia outras marcas também. Símbolos que ela não reconhecia, desgastados pelo tempo, mas ainda visíveis. Ela se ajoelhou ao lado da pedra, passando os dedos pelas esculturas. Isso não era recente. Era antigo, genuinamente antigo, anterior a qualquer coisa que os colonos europeus tivessem construído. A técnica de entalhe parecia semelhante à que ela tinha visto em museus, pinturas rupestres de culturas indígenas. Mas os símbolos específicos eram desconhecidos. Olhando ao redor da clareira com mais cuidado, ela começou a notar outros sinais de presença humana de longa data. Fogueiras, pedras cuidadosamente dispostas, que poderiam ter sido as fundações de abrigos temporários, áreas onde o solo tinha sido desgastado pelo uso repetido ao longo de anos ou décadas. Pessoas haviam vivido ali, não apenas passado por ali, mas realmente vivido ali por muito tempo. E então ela viu as tendas, 2 delas montadas na extremidade mais distante da clareira, perto de um bosque de cedros antigos. Uma delas tinha claramente décadas de idade, o tecido desbotado pelo sol e remendado, os postes desgastados e cinzentos. A outra parecia mais recente, talvez com 10 ou 15 anos, montada com a eficiência experiente de alguém que sabia o que estava fazendo. Della caminhou em direção a elas, com o coração batendo forte. Os lobos a seguiram, mas mantiveram distância, deixando-a se aproximar sozinha. Primeiro, a barraca mais antiga. Ela abriu o zíper com cuidado e olhou para dentro. Equipamentos de acampamento organizados ordenadamente, apesar dos anos de deterioração. Um saco de dormir, antigo, mas ainda funcional, utensílios de cozinha, livros, guias de campo, diários, textos sobre antropologia e ecologia e, em um canto protegido por um recipiente à prova d'água,
Mais papéis. Dela pegou o recipiente e o abriu. Dentro havia um diário com a capa marcada com o nome Una Brightwell. Ela o levou para fora e sentou-se ao sol para ler. O diário continuava de onde as páginas fotocopiadas haviam parado. Uma havia vindo para este vale, conhecido Sula, aprendido sobre o círculo de pedras e o que ele representava. As anotações eram detalhadas, escritas com a caligrafia cuidadosa de alguém que sabia que suas observações eram importantes. 27 de agosto de 1993. Tuzula me mostrou tudo hoje. Este vale é um refúgio. Tem sido assim por gerações incontáveis. Seu povo fugiu para cá quando os soldados chegaram. Quando as reservas foram estabelecidas, eles preferiram desaparecer a se submeter. Um punhado de famílias, talvez 20 pessoas, que se afastaram da história e se refugiaram nessas montanhas. Eles fizeram um pacto com a matilha de lobos que vivia aqui. Proteção mútua. Os lobos guardariam o vale e os humanos vigiariam das alturas em busca de ameaças que se aproximassem. Eles construíram postos de observação nos cumes, lugares onde alguém poderia ver o perigo chegando a quilômetros de distância. Ao longo das gerações, as famílias diminuíram. Pessoas morreram, crianças nasceram, mas optaram por partir para se juntar ao mundo do qual seus avós haviam fugido. Sula é a última do sangue, mas ela diz que a responsabilidade transcende a linhagem. Alguém deve manter a vigilância. Os lobos precisam de alguém para ser seus olhos nos lugares altos. Ela me pediu para ficar. Ela está morrendo. Câncer de fígado, ela acha, embora nunca tenha consultado um médico. Ela tem talvez 1 ano, talvez menos. Ela precisa saber que alguém continuará a vigiar quando ela se for. Eu disse a ela que pensaria sobre isso, mas já sei minha resposta. Minha carreira não significa nada comparada a isso. Minhas publicações, minha carreira acadêmica, tudo isso é apenas ruído. Isso é real. Isso importa. As anotações continuaram durante o outono e o inverno de 1993. Una ficou. Ela aprendeu com Tula como sobreviver na selva por um longo período, como interpretar o comportamento dos lobos, como manter os postos de vigia. Os escritos mostravam sua transformação de observadora acadêmica para participante plena. Em 15 de janeiro de 1994, Tula morreu esta manhã. Pacificamente durante o sono, como ela queria, os lobos se reuniram ao amanhecer, todos os 7, e uivaram por 1 hora. Nunca ouvi nada parecido. Não era exatamente um luto, mas mais um reconhecimento, como se estivessem se despedindo de alguém que conheciam há toda a vida. Eu a enterrei no mirante da colina, onde ela pediu para ser enterrada. Os lobos observaram o tempo todo. O macho alfa, o grande preto que eu chamo de sombra, aproximou-se depois que eu terminei e cheirou as pedras que cobriam seu túmulo. Então ele olhou para mim, e eu juro por Deus, vi compreensão em seus olhos. Estou sozinha agora, completamente sozinha, e nunca me senti tão determinada em toda a minha vida. Dela leu os anos 1994, 1995, 1996. Una tinha vivido aqui, tinha feito deste vale o seu lar. Ela mantinha um pequeno jardim, caçava e pescava. Mantinha notas meticulosas sobre o comportamento da matilha de lobos e a ecologia do vale. Ela era feliz. As últimas anotações eram de 2023, 27 anos após o início do diário, em 10 de maio de 2023. Hoje tenho 69 anos. Estou aqui há 30 anos, mais tempo do que Tula, mais tempo do que qualquer pessoa antes dela que ela conhecesse. O vale tem sido bom para mim. Os lobos têm sido bons para mim. Assisti 3 gerações de filhotes nascerem e crescerem. Vi a matilha manter seu território e seu propósito. Mas estou ficando velho. Minhas mãos tremem agora e minha visão não é mais a mesma. Ainda consigo manter o acampamento, ainda consigo fazer rondas, mas não sei quantos anos mais tenho pela frente. Talvez 5, talvez 10, se tiver sorte. A questão é a mesma que Sula enfrentou. Quem virá a seguir? Os lobos continuarão procurando até encontrarem alguém. Shadow também está velho agora. Ele deve ter 15 anos, o que é muito para um lobo. Mas sua linhagem continua. Sua filha lidera a matilha agora. E seu filho, o grande macho preto, que se parece tanto com o avô, começou a me testar, me observando, tentando entender se ainda sou capaz. Acho que ele sabe que estou falhando. Acho que ele já está procurando meu substituto. A última anotação foi datada de agosto de 2023, há apenas 2 anos, em 30 de agosto de 2023. Eu sei o que está por vir. Meu corpo está me dizendo de maneiras que não posso mais ignorar. O câncer que levou Sula também me encontrou.
Posso senti-lo, embora não saiba exatamente onde. Talvez no fígado ou no estômago. Isso importa. Escrevi uma carta para quem vier a seguir. Laqueei-a e deixei-a onde os lobos garantirão que seja encontrada. Se você está lendo este diário, se seguiu os lobos até este lugar, então já sabe quase tudo o que importa. O vale precisa de um guardião. Os lobos precisam de olhos nas alturas. Você terá que escolher, assim como eu escolhi. Ninguém vai forçá-lo. Mas saiba disso, há um propósito aqui, há um significado. Vivi 30 anos neste vale e foram os melhores anos da minha vida. Encontrei o que procurava, embora não soubesse que estava procurando até chegar aqui. Confie nos lobos, confie em si mesmo e se decidir ficar, seja bem-vindo ao lar. Della fechou o diário com as mãos trêmulas. Una não tinha desaparecido. Ela tinha escolhido isso. Ela tinha vivido aqui por 3 décadas, provavelmente morrera aqui naquela mesma tenda e deixara tudo organizado para quem viesse a seguir. E os lobos tinham saído em busca. Eles encontraram Della. Ela olhou para o neto da sombra do lobo preto, talvez sentado ao lado do círculo de pedras, e observando-a com aqueles olhos inteligentes. Você está procurando há 2 anos, disse ela suavemente, procurando alguém para ficar de vigia. A cauda do lobo se moveu levemente. Não era bem um abanar, mas um reconhecimento. Carrick se encostou em sua perna, e Della percebeu que estava chorando, não de tristeza, mas por algo maior e mais difícil de nomear. Reconhecimento, talvez, ou alívio. Ela passou 5 anos desde a morte de Tom, sentindo que havia perdido seu propósito. E ali estava, esperando por ela em um vale escondido oferecido por lobos, que precisavam de olhos humanos para completar seu antigo pacto. Mas ela ainda não havia decidido. Ela não conseguia decidir ainda. Era algo grande demais, estranho demais, distante demais de tudo que ela jamais havia imaginado. Preciso de tempo, disse ela ao lobo. Preciso pensar. O lobo se levantou, abaixou ligeiramente a cabeça e voltou para a floresta. Os outros 2 lobos o seguiram, deixando Della sozinha com Carrick e uma escolha impossível. Della passou o resto do dia explorando o vale, tentando entender o que exatamente estava sendo pedido para ela aceitar. A clareira escondida era maior do que ela havia percebido inicialmente, com pelo menos 300 acres de prados e florestas, tudo cercado por cumes íngremes, que a tornavam invisível de qualquer trilha ou mirante. Alguém poderia viver ali por anos e nunca ser encontrado, a menos que quisesse. Ela caminhou pelo perímetro, observando as características naturais, o riacho que fornecia água fresca o ano todo, o prado que serviria para um jardim, as árvores que ofereciam abrigo e lenha. Na Cordilheira Leste, ela encontrou o que o diário de Una mencionava, um posto de observação cuidadosamente construído com pedras nativas e posicionado para oferecer uma visão clara das aproximações ao vale. Parada ali olhando para quilômetros de natureza selvagem ininterrupta, Della sentiu algo se encaixar. Era isso que ela vinha fazendo em sua torre de observação de incêndios há 30 anos, observando, esperando, protegendo, só que em uma escala diferente e por motivos diferentes. Ela encontrou mais 2 postos de observação à medida que a tarde avançava, cada um posicionado para cobrir uma aproximação diferente do vale. Eles eram antigos, com a alvenaria desgastada e coberta de musgo, mas sólidos. Tinham sido mantidos recentemente. O trabalho de Una provavelmente continuou até que ela não conseguisse mais fazer as escaladas. Quando o pôr do sol se aproximava, Della voltou para o círculo de pedras. A segunda barraca, a mais nova, precisava ser explorada. Ela percebeu que estava evitando isso, porque abri-la tornaria tudo mais real. Lá dentro, ela encontrou mais evidências de habitação recente. O saco de dormir era de boa qualidade, moderno. O fogão de acampamento era um modelo de talvez 5 anos atrás. E havia suprimentos, enlatados, feijão seco, arroz, café, o suficiente para vários meses, se racionado com cuidado. Mas o que chamou sua atenção foi a caixa de madeira no canto, selada com cera para impedir a entrada de umidade. Ela a abriu com cuidado. Dentro havia uma carta, exatamente como o diário de Una havia prometido. O envelope estava endereçado simplesmente àquela que segue o lobo. As mãos de Della tremiam enquanto ela o abria. Querida amiga, começava a carta com uma caligrafia que combinava com a do diário. Se você está lendo isso, então a linhagem de Shadow encontrou você e você os seguiu até aqui. Isso significa algo. Os lobos não escolhem aleatoriamente. Eles nunca escolheram. Eles procuram certas qualidades, certas maneiras de estar no mundo. Paciência,
vigilância, a capacidade de estar sozinho sem se sentir solitário. Não sei quem você é, mas sei que passou algum tempo em lugares selvagens. Sei que você entende o que significa observar e esperar. E sei que você chegou a um ponto em sua vida em que está procurando por algo, mesmo que ainda não consiga nomear. Eu encontrei esse algo aqui. Encontrei um propósito, um significado, um senso de pertencimento a algo maior do que eu mesmo. Por 30 anos, mantive a vigilância que Sula manteve antes de mim, que outros mantiveram antes dela, remontando as gerações. Protegi este vale e a matilha que o chama de lar. E fui feliz, genuinamente, profundamente feliz, de maneiras que nunca fui na minha vida anterior. Mas agora parti. O câncer que suspeitei na minha última anotação no diário me levou cerca de 1 ano depois de escrever isso. Tive tempo para me preparar, tempo para garantir que tudo estivesse pronto para quem viesse a seguir. Os lobos estavam comigo no final, que era tudo que eu poderia pedir. Você tem uma escolha a fazer e ela precisa ser só sua. Ninguém vai forçá-lo a ficar. Ninguém vai julgá-lo se você for embora. Mas se você decidir aceitar essa guarda, eis o que isso significa. O vale precisa de proteção. Não dos animais. Eles cuidam de si mesmos, mas das pessoas. Caçadores furtivos, incorporadores, qualquer um que queira explorar ou destruir este lugar. Seu trabalho é vigiar, alertar a matilha sobre perigos que se aproximam e intervir quando necessário. Você não precisa ficar o ano todo. Sula me disse que os primeiros guardiões passavam a estação de crescimento aqui e o inverno com suas famílias. Esse equilíbrio é importante. Essa vocação não deve isolá-lo completamente do mundo. Os lobos lhe ensinarão o que você precisa saber. Eles lhe mostrarão seus padrões, seu território, suas formas de comunicação. Confie neles. Eles fazem isso há mais tempo do que qualquer humano pode se lembrar. Há uma cabana do outro lado do vale, escondida no bosque de cedros. Eu mesmo a construí ao longo dos anos. Nada sofisticado, mas sólida e seca. Lá você encontrará diários de guardiões anteriores que remontam a mais de um século. Leia-os, aprenda com eles, acrescente sua própria história à deles. Se você escolher isso, estará se juntando a algo antigo e importante. Você fará parte de uma cadeia de observadores que remonta a tempos anteriores à história registrada. Isso não é pouca coisa. Mas se você decidir partir, tudo bem também. Os lobos continuarão procurando. Eles são pacientes. Eventualmente encontrarão outra pessoa. De qualquer forma, obrigada por acompanhá-los até aqui. Obrigada por estar aberta a algo estranho e maravilhoso. E obrigada por ler os devaneios de uma velha. O vale está esperando. Os lobos estão esperando. A escolha, como sempre, é sua. Com esperança e gratidão, Una Brightwell. Dela leu a carta 3 vezes, depois a dobrou cuidadosamente e a colocou de volta na caixa. Sua mente estava cheia de perguntas, objeções e preocupações práticas. Ela tinha 62 anos. Seus filhos precisavam dela, ou achavam que precisavam. Ela tinha um apartamento, responsabilidades, uma vida. Mas será que realmente tinha? Linda e Marcos estavam ocupados com suas próprias famílias, suas próprias carreiras. Ligavam para ela uma vez por semana mais por obrigação do que por necessidade. Seus netos eram adolescentes agora, mais interessados em seus telefones do que nas histórias da avó. O apartamento era apenas um lugar para guardar coisas e receber correspondência. Sua vida, tal como era, consistia em esperar pela próxima caminhada, pela próxima chance de se sentir ela mesma. E aqui estava alguém oferecendo-lhe exatamente o que ela ansiava sem saber. Um propósito, um significado, uma razão para acordar todas as manhãs que fosse além de preencher as horas até que o sono voltasse. Mas ela poderia realmente fazer isso? Viver na selva por meses a fio? Isolada da civilização, responsável por proteger algo que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Ela caminhou até o círculo de pedras e sentou-se com as costas encostadas na pedra central. Carrick se acomodou ao lado dela, descansando a cabeça em seu colo. O sol estava se pondo, pintando o vale em tons de ouro e âmbar. 2 falcões circulavam acima deles, aproveitando as correntes térmicas. O riacho cantava sua canção constante. O lobo preto emergiu da floresta, seguido por outros 4. Eles se posicionaram em um semicírculo ao redor da pedra, observando-a, mas dando-lhe espaço sem ameaçá-la, apenas presentes, esperando por sua decisão. Eu tive um marido uma vez, disse dela para eles, sua voz ecoando pela clareira. O nome dele era Tom. Ele morreu há 5 anos. Ataque cardíaco, repentino, sem aviso. Ele era um guarda florestal,
Passou toda a sua vida nessas montanhas. Ele teria amado este lugar, teria entendido imediatamente. Os lobos ouviram, com as orelhas em pé, totalmente atentos. Antes de morrer, ele me disse que eu nasci para cuidar das coisas. Disse que estava no meu sangue, da mesma forma que a música está no sangue de algumas pessoas ou a matemática no de outras. Ele disse que eu tinha um dom para ver padrões, para perceber quando algo estava errado antes de qualquer outra pessoa. É por isso que eu era boa no trabalho de vigia de incêndios. Eu conseguia ler as montanhas. Carrick choramingou baixinho e ela acariciou sua cabeça. Mas depois que ele morreu, eu não sabia mais o que estava observando. O serviço florestal me aposentou, me deu uma festa e uma placa, e de repente eu deveria estar pronta. Deveria estar feliz morando em um condomínio, dedicando-me a hobbies e esperando a visita dos netos. Ela olhou para a loba preta. Você sabe que isso não é suficiente, não é? Você tem me observado, me testado. Você sabia antes de mim que eu precisava disso. A cauda do lobo se moveu levemente. O mesmo reconhecimento que ela tinha visto antes. Estou com medo, ela admitiu. Tenho 62 anos e você está me pedindo para viver na selva e proteger um vale de ameaças que eu nem consigo imaginar ainda. Isso é loucura. Não é o que pessoas normais fazem na minha idade. Mas, mesmo enquanto dizia isso, ela sabia a verdade. Ela nunca tinha sido normal. Passou 30 anos sozinha no topo de uma montanha, casou-se com um homem que entendia que ela precisava de espaço para respirar, foi mais feliz quando estava cuidando de algo maior do que ela mesma. Era para isso que ela se preparava a vida inteira. Só não sabia disso até agora. Preciso ver a cabana, disse ela. Preciso ler esses diários e depois preciso de uma noite para dormir e pensar sobre isso. Você pode me dar isso? O lobo preto levantou-se, virou-se e começou a caminhar em direção ao bosque de cedros do outro lado do vale. Os outros lobos seguiram atrás dele e Carrick levantou-se ansioso. Della colocou sua mochila nos ombros e seguiu-os em direção ao que quer que fosse acontecer a seguir. A cabana estava exatamente onde a carta de Una dizia que estaria, escondida em um bosque de cedros vermelhos ocidentais antigos, invisível até você estar quase chegando nela. Era pequena, talvez 3,6 por 4,8 metros, mas lindamente construída com troncos talhados à mão, calafetados com musgo e argila. O telhado era de telhas de cedro, desgastadas pelo tempo e cinza prateadas, e uma chaminé de pedra se erguia de uma das extremidades. Della empurrou a porta e entrou. O interior era simples, mas cuidadosamente organizado. Uma cama estreita com um colchão de verdade. Ela não tinha ideia de como Una tinha conseguido colocá-la ali. Um fogão a lenha para aquecer e cozinhar. Prateleiras cheias de suprimentos e livros, uma pequena mesa com 2 cadeiras e uma janela com vista para o vale. O chão era de terra batida, varrido e limpo, e todo o espaço cheirava a cedro e fumaça de lenha. Mas o que chamou sua atenção foram os diários. Eles ocupavam uma prateleira inteira, talvez 30 ou 40 volumes, encadernados em couro e cuidadosamente etiquetados com datas. O mais antigo estava marcado de 1897 a 192. O mais recente era o de Una, datado de 20.023. Entre eles, havia mais de um século de guarda, registrado com uma caligrafia cuidadosa por pessoas cujos nomes ela não conhecia. Della pegou o diário mais antigo e o abriu com cuidado. Meu nome é Elijah Thornton. Assim começava. Tenho 43 anos, sou caçador de profissão e moro neste vale há 5 anos. Escrevo este relato para que quem vier depois de mim entenda o que eu não consegui entender quando cheguei, que algumas responsabilidades nos escolhem e não o contrário. Ela leu a luz da lâmpada enquanto a escuridão caía lá fora. A história de Elijah era semelhante à de Una em muitos aspectos. Ele estava seguindo trilhas de armadilhas quando encontrou os lobos, foi levado ao vale, conheceu uma velha chamada Silver Moon, que estava morrendo e precisava de alguém para continuar a vigília. Silver Moon me disse que seu povo estava aqui há mais gerações do que ela podia contar. Elijah escreveu. Eles se autodenominavam guardiões. Embora ela dissesse que essa era uma tradução aproximada, seu objetivo era simples: vigiar os lugares sagrados, protegê-los daqueles que os destruiriam e manter os antigos pactos com as nações animais. A matilha de lobos era sua aliada mais próxima. Os lobos guardavam o vale, enquanto os humanos observavam dos lugares altos, alertando sobre o perigo que se aproximava de longe. Era uma parceria, disse ela, tão antiga quanto as próprias montanhas. Ela me pediu para ficar, e eu concordei. Isso foi há 5 anos.
Desde então, mantenho a vigilância e nunca me arrependi da minha escolha. Este vale me deu mais paz do que eu jamais encontrei em Mormon. Civilização. Dela pulou adiante nos diários de Elijah, lendo sobre sua vida cotidiana, caçando e pescando, mantendo os postos de vigia, aprendendo a linguagem dos lobos através de uivos e posturas corporais. Ele viveu aqui por 32 anos antes de sua última anotação, datada de 1929, explicar que estava doente e sabia que seu tempo estava se esgotando. Os lobos encontraram alguém, escreveu ele com a mão trêmula. Uma mulher que fugiu de um marido abusivo veio para estas montanhas para escapar ou morrer. A matilha a trouxe aqui há 3 dias. Seu nome é Ana, e ela é jovem, forte e assustada. Mas vejo algo em seus olhos. A mesma coisa que Silver Moon deve ter visto em mim. A capacidade de observar, a necessidade de um propósito. Contei tudo a ela. Amanhã vou mostrar a ela os postos de observação e então meu trabalho estará concluído. A corrente continua. A vigilância continua. Dela pegou o diário de Ana em seguida. A caligrafia era mais trêmula no início, menos confiante, mas se estabilizou com o passar dos anos. Ana manteve a vigilância por 41 anos, de 1920 a 1970, e suas anotações mostravam o mesmo padrão, incerteza inicial, dando lugar a um profundo compromisso e satisfação. Havia outros também. Michael, que era guarda florestal antes de encontrar o vale em 1970, Sofia, que era bióloga da vida selvagem e chegou em 1988. Cada guardião permaneceu por décadas, encontrou significado e propósito nessa estranha vocação e preparou cuidadosamente o caminho para quem viesse a seguir. E agora era a vez dela. Della Rusk, 62 anos, aposentada do serviço de vigilância de incêndios, viúva, mãe, avó, convidada a se juntar a uma cadeia de vigilantes que se estendia por mais de um século. Ela guardou os diários com cuidado e saiu. A noite estava clara. As estrelas brilhavam no céu como só acontecia na verdadeira natureza selvagem. Os lobos estavam por perto. Ela podia ouvi-los se movendo no mato, acomodando-se para a noite. Carrick estava ao lado dela, olhando para o rosto dela como se tentasse ler seus pensamentos. "O que você acha, garoto?" ela perguntou. "Estamos loucos por sequer considerar isso?" Carrick abanou o rabo lentamente uma vez. Ele caminhou até a porta da cabana e olhou para ela com expectativa, pronto para entrar, pronto para se acomodar, pronto para ficar. "Você já decidiu, não é?" Ela coçou suas orelhas. "Você sabia antes de mim. É por isso que você se conectou com aquele lobo tão rapidamente. Você entendeu do que se tratava." Ela pensou em Tom. Então realmente se permitiu lembrar dele. Não a perda dele, não a dor, mas o próprio homem, seu riso, suas mãos, a maneira como ele entendia sua necessidade de solidão, sem levar para o lado pessoal. Ele sempre dizia que ela estava destinada a algo incomum, que seu talento para observar e esperar era específico demais para ser um acidente. Se ele estivesse aqui agora, o que diria? Ela soube a resposta imediatamente. Ele diria para ela confiar em seus instintos. Diria que oportunidades como essa não apareciam com frequência, que a maioria das pessoas passava a vida inteira procurando o tipo de propósito que estava sendo oferecido a ela agora. Diria para ela parar de pensar demais e começar a sentir. E quando ela fez isso, quando parou de listar objeções e simplesmente sentiu que a resposta era clara, ela percebeu que queria isso. Queria com uma intensidade que a surpreendeu. O vale, os lobos, os postos de observação, a cabana, tudo isso a chamava de algo profundo em seus ossos. Isso era certo. Era para isso que ela vinha caminhando a vida inteira sem saber. Mas havia preocupações práticas, seus filhos, suas responsabilidades, sua vida fora dessas montanhas. Ela não podia simplesmente desaparecer como Una havia feito. Isso não seria justo com Linda e Marcos. Não seria certo. Ela teria que encontrar um equilíbrio. A carta de Una mencionava isso. Os primeiros guardiões passavam a estação de crescimento no vale e o inverno com suas famílias. Ela poderia fazer isso. De abril a outubro aqui, de novembro a março com seus filhos e netos. Eles ficariam preocupados no início, mas se adaptariam e ela seria honesta com eles. Ou tão honesta quanto pudesse ser, sem parecer completamente louca. Ela diria a eles que havia encontrado um emprego sazonal como guardiã voluntária da natureza. Isso nem era realmente uma mentira. Apenas faltavam alguns detalhes cruciais sobre lobos, pactos antigos e círculos de pedra. Eles não precisavam saber de tudo. Só precisavam saber que ela estava bem, que havia encontrado algo significativo para fazer na aposentadoria. O lobo preto apareceu na borda da clareira, observando-a.
Ela encontrou seus olhos e os segurou. Preciso voltar, ela disse a ele. Descer até minha caminhonete, voltar à civilização por alguns dias. Preciso organizar as coisas, conversar com meus filhos, pegar mais suprimentos, mas voltarei. Estou escolhendo isso, estou escolhendo a vigilância. O rabo do lobo se moveu. Definitivamente um abanar desta vez. Lento e deliberado, compreensivo. Dê-me uma semana, ela disse. Voltarei em uma semana e ficarei até outubro. Aprenderá o que precisa me ensinar e, em abril próximo, voltarei para a temporada completa. O lobo abaixou a cabeça, o mesmo gesto de reconhecimento que ela havia visto antes, e desapareceu na escuridão. Della olhou para as estrelas, sentindo algo que não sentia desde antes da morte de Tom. Não apenas paz, mas propósito, direção, uma razão para acordar amanhã que ia além de simplesmente passar por mais um dia. Ela tinha 62 anos e estava prestes a se tornar a guardiã de um vale escondido e parceira de uma matilha de lobos. Era insano. Era perfeito. Era exatamente o que ela precisava. Ela entrou na cabana, deitou-se na cama, que era surpreendentemente confortável, e adormeceu imediatamente. Carrick se enrolou no chão ao lado dela. Pela primeira vez em 5 anos, ela não sonhou com a morte de Tom. Sonhou com vigias, uivos de lobos e montanhas que se estendiam até o infinito. A manhã chegou com o som dos uivos dos lobos, um coro que ecoava pelo vale e parecia celebrar algo que dela não conseguia definir. Acordou sentindo-se mais descansada do que em anos. Seu corpo relaxou de uma forma que não tinha nada a ver com o conforto da cama e tudo a ver com a decisão que ela havia tomado. Ela passou a manhã caminhando pelo vale mais uma vez, memorizando suas características, compreendendo o que ela estaria protegendo. O círculo de pedras, os postos de observação, o riacho com sua água límpida e fria, o prado onde flores silvestres ainda desabrochavam, apesar do avançado da estação. Era bonito de uma forma que ia além da simples estética. Tinha presença, peso, significado que ela podia sentir, mas não conseguir expressar. Por volta do meio-dia, enquanto se preparava para voltar ao seu acampamento original e depois para a sua caminhonete, ela percebeu algo que não tinha visto antes. Perto da barraca de Una, parcialmente escondido pela grama alta, havia uma pequena pedra. Della se aproximou lentamente, reconhecendo o que era. Uma lápide. As pedras estavam cuidadosamente dispostas, e alguém havia esculpido palavras em um pedaço de madeira plano e o colocado na base da pedra, protegido por uma camada de resina transparente. Uma Brightwell 1946 a 2023 ela ficou de vigia. Então, Una havia morrido ali, como sugeria seu diário, e alguém a havia enterrado. Os lobos. Isso parecia impossível. Mas, novamente, tudo nessa situação parecia impossível. Talvez outro caminhante tivesse encontrado seu corpo e feito o que era respeitoso, ou talvez seus pensamentos fossem interrompidos por um som que não pertencia ao lugar. Distante, mas distinto, o estrondo de um tiro de rifle ecoando pelas colinas de algum lugar ao norte do vale. O sangue de Della gelou. Tiros não eram incomuns na selva durante a temporada de caça, mas isso estava errado. Muito perto do vale, muito perto dos lugares escondidos que precisavam de proteção. Os lobos apareceram ao seu redor, movendo-se rápido e silenciosamente, sua linguagem corporal completamente diferente da calma vigilância que ela havia observado antes. Eles estavam agitados, alarmados, e o alfa preto estava olhando para a cordilheira norte com as orelhas achatadas contra o crânio. Outro tiro, mais perto desta vez. Então, vozes masculinas ásperas ecoaram pelo ar rarefeito da montanha. Della pegou sua mochila e se moveu rapidamente em direção ao posto de observação norte, com os lobos a seguindo. Carrick ficou ao lado dela, não mais como um companheiro amigável, mas alerta e pronto. Quando ela chegou ao ponto de observação, pegou seus binóculos e examinou a aproximação do vale. 3 homens, talvez a 800 metros de distância, moviam-se pela floresta com rifles e mochilas pesadas. Enquanto ela observava, um deles parou para examinar algo no chão. Pegadas, provavelmente pegadas de lobo. Eram caçadores, pior ainda. Eram caçadores ilegais. Caçadores de verdade não agiam assim. Não se moviam com esse tipo de intensidade focada em um alvo específico. Esses homens estavam rastreando a matilha de lobos deliberadamente, seguindo-os em direção à sua toca, em direção ao vale. A mente de Della correu. Ela havia tomado a decisão de se tornar guardiã menos de 12 horas atrás e já estava sendo testada. O que ela deveria fazer? Ela não tinha autoridade ali, nenhuma legitimidade legal para impedir alguém de fazer alguma coisa.
Ela era apenas uma vigia de incêndios aposentada com um cão e uma mochila cheia de equipamento de acampamento. Mas ela tinha prometido. Ela disse ao lobo que ficaria de vigia, que protegeria o vale e a matilha que o chamava de lar. Os homens estavam se aproximando. Um deles parou novamente, apontando para a drenagem do riacho, a mesma rota que Della tinha usado para entrar no vale. Eles tinham encontrado a trilha. Em mais uma hora, talvez menos, eles descobririam a entrada escondida. Ela pegou seu apito de emergência, do tipo que podia ser ouvido a quilômetros de distância, e soprou 3 vezes. O sinal universal de socorro. Talvez houvesse outros caminhantes na área. Talvez um guarda florestal em patrulha. Era um tiro no escuro, mas ela tinha que tentar. Os homens ouviram. Ela os viu parar, conversar brevemente e então continuar avançando com renovada cautela. Eles sabiam que havia mais alguém na área agora, mas não se intimidaram. Della olhou para os lobos. O alfa preto a observava, esperando para ver o que ela faria. Esse era o momento, a escolha real, não a decisão filosófica que ela havia tomado na noite anterior, no conforto da cabana. Isso era imediato, perigoso e totalmente real. Ela poderia ir embora, sair pela parte de trás, relatar isso às autoridades quando chegasse a civilização. Quando alguém respondesse, os caçadores já teriam ido embora há muito tempo. Eles poderiam encontrar o vale, ou não. Os lobos sobreviveriam. Eles eram sobreviventes por natureza. Ou ela poderia ficar, posicionar-se entre os caçadores e o vale, usar sua presença como uma barreira e torcer para que isso fosse suficiente. A voz de Tom ecoou em sua memória, algo que ele lhe dissera anos atrás, depois que ela confrontara um campista descuidado que deixava lixo por toda parte. As pessoas respeitam a autoridade, Del. Mesmo quando você não tem nenhuma autoridade oficial, se agir como se tivesse, a maioria delas recuará. Ela tomou sua decisão. Fiquem aqui, disse ela a Carrick e aos lobos. Deixem-me tentar do meu jeito primeiro. Ela desceu do posto de observação em direção ao riacho, posicionando-se no ponto mais estreito da aproximação. Um local onde qualquer pessoa que tentasse chegar ao vale teria que passar diretamente por ela. Ela fincou seus bastões de caminhada no chão, colocou a mochila nos ombros e esperou. Os homens apareceram 20 minutos depois. 3 deles, exatamente como ela havia contado de cima. Na casa dos 30 ou 40 anos, vestindo roupas de caça-caras, carregando rifles que provavelmente custavam mais do que sua caminhonete. Eles pararam quando a viram, surpresos por encontrar alguém tão longe no interior. Boa tarde, disse o líder. Ele tinha um sorriso cauteloso, do tipo que não chegava aos olhos. Não esperava ver ninguém por aqui. Boa tarde, respondeu Della, mantendo a voz firme e autoritária. Esta área está perto da zona de caça. Vocês precisam voltar. O sorriso do homem vacilou. Não estamos caçando, apenas caminhando. Rota panorâmica. Com rifles e equipamentos para 3 dias, Della ergueu uma sobrancelha. Passei 30 anos no serviço florestal. Sei como são os grupos de caça. Isso era quase verdade. Ela havia trabalhado para o serviço florestal, mas não como guarda florestal, com autoridade para aplicar a lei. Mas esses homens não precisavam saber os detalhes de sua função. Olhe, moça, disse o segundo homem em um tom menos amigável. Não estamos incomodando ninguém. Estamos apenas de passagem. Não por aqui. Vocês não estão. Della não se moveu de sua posição, bloqueando a trilha. Há uma área de abrigo de lobos à frente. Espécies protegidas. Se forem encontrados nessa área com armas, serão acusados federalmente. Também era verdade, embora ela não tivesse ideia se havia realmente lobos se abrigando no vale naquele momento. Mas a ameaça era real. Matar lobos poderia realmente resultar em acusações federais. E esses homens sabiam disso. O terceiro homem, que até então permanecera em silêncio, a estudou cuidadosamente. Você está sozinha aqui. Sem rádio, sem reforços. Você não é mais uma guarda florestal, não é? Você é apenas uma senhora aposentada tentando bancar a heroína. O coração de Della batia forte, mas ela manteve o rosto calmo. Você está certo. Estou aposentada, mas ainda tenho minha identificação do serviço florestal. E já fotografei seus rostos e seu veículo. Blefe completo. Ela não tinha visto o veículo deles. Os guardas florestais sabem que estou aqui e sabem que eu estava preocupada com a caça ilegal neste setor. Quando eu relatar sua presença aqui com armas, eles vão investigar. Vocês querem esse tipo de atenção? Os homens trocaram olhares. O primeiro, o líder, estava calculando as chances, tentando decidir se ela estava blefando. Della aproveitou sua vantagem. Vocês vieram aqui rastrear lobos. Eu sei disso.
Vocês sabem disso. Mas o que vocês não sabem é que essa matilha faz parte de um estudo em andamento sobre a vida selvagem. Eles são marcados, monitorados e valem mais para os pesquisadores vivos do que jamais valerão para vocês como troféus. Matem um deles e terão todas as organizações de vida selvagem do estado atrás de vocês. Outro blefe, mas um bom. Os homens se mexeram desconfortavelmente. Não íamos matar nada, disse finalmente o líder. Só queríamos vê-los de perto. Fotos, talvez com rifles de alta potência. Della não se preocupou em esconder seu ceticismo. Certo. Bem, vocês já viram o suficiente. Hora de voltar por onde vieram. O segundo homem deu um passo à frente, tentando intimidá-la com seu tamanho. E se não voltarmos, este era o momento. Se eles chamassem seu blefe, se decidissem empurrá-la, ela não teria como impedi-los. Ela era uma mulher mais velha com um bastão de caminhada contra 3 homens armados. Mas ela havia aprendido algo em 30 anos de trabalho como vigia de incêndios. A maioria das pessoas, quando confrontada com certeza absoluta, recua. A dúvida é o que as encoraja. A certeza é o que as impede. Então eu documento tudo, disse ela calmamente, olhando nos olhos do homem sem vacilar. E quando os guardas florestais investigarem, e eles vão investigar, você vai explicar por que ameaçou uma funcionária federal fazendo seu trabalho. Isso é agressão. É um crime grave. É pena de prisão. O seu ego vale isso? O blefe de ser funcionária federal era um exagero, mas ela o disse com total confiança, e isso era o que importava. O líder colocou a mão no braço do companheiro. Vamos, não vale a pena. Há outras áreas, outras matilhas. Mas eu disse, vamos embora. Sua voz agora era firme, a voz de alguém que está cortando suas perdas. Os 3 homens se viraram e começaram a descer a trilha. Della permaneceu onde estava, observando-os partir, sem se mover até que desaparecessem de vista. Mesmo assim, ela esperou mais 10 minutos, certificando-se de que eles não estavam voltando. Somente quando teve certeza de que eles realmente haviam ido embora, ela se permitiu cair contra uma árvore, suas pernas repentinamente fracas com a adrenalina liberada. O lobo preto apareceu ao lado dela, movendo-se tão silenciosamente que ela não o ouviu se aproximar. Ele se sentou e olhou para ela, e ela poderia jurar que havia aprovação em seus olhos. Isso foi aterrorizante, ela disse a ele. Nunca fiz nada parecido antes. Mas, mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que era mentira. Ela já tinha feito exatamente esse tipo de coisa dezenas de vezes de sua torre de vigia, relatado ameaças, protegido a floresta da negligência e da ganância, colocado-se entre o que era precioso e o que era perigoso. Era o mesmo trabalho, só que em uma escala diferente. Ela se levantou, com as pernas mais firmes agora, e olhou para o vale escondido além das árvores. Preciso aprender melhor os postos de observação. Ela disse, preciso entender todas as abordagens, todos os pontos vulneráveis. Se aqueles homens voltarem ou se outros vierem, preciso vê-los antes que eles me vejam. O lobo se levantou e começou a caminhar de volta para o vale. Della e Carrick o seguiram. A vigilância havia realmente começado. Della passou os 3 dias seguintes estudando as defesas do vale com a intensidade de alguém planejando uma campanha militar. O lobo negro, ela começou a pensar nele como sombra, depois que o nome que Una deu ao avô dele a levou a todos os postos de observação, todos os pontos estratégicos, todas as aproximações que alguém poderia usar para chegar à clareira escondida. Ela descobriu 5 pontos de entrada principais. A drenagem do riacho que ela usou era a mais óbvia, mas havia também 2 rotas pelas cordilheiras ao norte e ao leste, e 2 aproximações mais difíceis através de desfiladeiros nos lados sul e oeste. Cada uma tinha suas vantagens e vulnerabilidades, e Della mapeou todas elas em seu caderno, usando o conhecimento topográfico que acumulou ao longo de 3 décadas. Os postos de observação estavam posicionados para cobrir todas as aproximações, e ela agora entendia por que eles haviam sido construídos onde estavam. De cada plataforma de pedra, era possível ver por quilômetros, avistar movimentos muito antes de alguém chegar ao vale. Os primeiros guardiões escolheram suas posições com precisão militar, mas ela também percebeu o quão vulnerável uma única pessoa era. Ona conseguiu, mas o Ona era mais jovem, mais forte e tinha décadas de experiência. Della tinha 62 anos, estava se recuperando do confronto com os caçadores furtivos e tentando condensar anos de aprendizado em poucos dias. Os lobos ajudaram. Shadow permaneceu por perto e, gradualmente, o resto da matilha, 7 no total, começou a tratá-la como parte do grupo. Eles apareciam quando ela estava nos postos de observação,
Alertavam-na sobre sons ou movimentos que ela não tinha percebido e posicionavam-se estrategicamente quando ela estava em pontos vulneráveis. Carrick integrou-se perfeitamente na matilha. Ela observava-o correr com os lobos mais jovens, via-o comunicar-se através de posturas e pequenos sons que ela estava apenas a começar a compreender. Ele estava mais feliz do que ela jamais o tinha visto, como se finalmente tivesse encontrado o propósito que o programa de busca e resgate tentara, sem sucesso, dar-lhe. No quarto dia, Della voltou ao seu acampamento original para recuperar o resto do seu equipamento e começar a viagem de volta à sua caminhonete. Ela precisava de regressar à civilização. Precisava de pôr as coisas em movimento para a sua nova vida. Mas deixar o vale parecia errado, como abandonar um posto. Shadow caminhou com ela até a beira do vale, depois parou e observou enquanto ela continuava descendo a montanha. Sua mensagem era clara. Isso era temporário. Ela voltaria. A caminhada levou 1 dia e meio, e a cada quilômetro, o mundo moderno parecia mais estranho. Quando ela finalmente chegou à sua caminhonete no início da trilha, a visão do metal, do vidro e da gasolina parecia chocante depois de dias de pedra, madeira e água. Ela dirigiu até Coeur d'Alene em 1 dia, com a mente ainda no vale, ainda processando tudo o que havia acontecido. O apartamento parecia claustrofóbico quando ela abriu a porta, as paredes muito próximas, o ar muito viciado. Ela tomou banho, comeu comida de verdade e ligou para Linda. Mãe, finalmente. Estava preocupada. Você não ligou quando voltou da sua última viagem. Eu sei, querida, desculpe. Tenho pensado muito sobre... Della respirou fundo. Recebi uma oferta de emprego. Cuidadora voluntária da natureza para um projeto privado de conservação em Selkirk. Trabalho sazonal, de abril a outubro. Morando no local, monitorando a vida selvagem, mantendo trilhas, esse tipo de coisa. Houve uma longa pausa. Mãe, você tem 62 anos, vai morar sozinha na selva por 6 meses seguidos. Isso é realmente seguro? Tenho feito exatamente isso há 30 anos, Linda. Isso só está tornando oficial. Mas esse era o seu trabalho. Você tinha apoio, comunicação, equipamentos, check-ins regulares. Isso parece, não sei, como se você estivesse fugindo de alguma coisa. Della fechou os olhos. Talvez eu esteja, ou talvez eu esteja correndo em direção a alguma coisa. Estou perdida desde que seu pai morreu, querida. Você sabe disso. O condomínio, a rotina, a espera pela visita dos netos. Não é suficiente. Preciso de um propósito. Você tem um propósito. Você é a avó. Você é minha mãe. E continuarei sendo essas coisas. Passarei os invernos aqui, de novembro a março. Na verdade, teremos mais tempo juntas do que temos agora. Mas no resto do ano preciso estar nas montanhas. Preciso ser útil. Outra longa pausa, depois, baixinho. Isso te faz feliz? Sim. A resposta veio sem hesitação. Mais feliz do que tenho sido desde que seu pai morreu. Então tudo bem. Não entendo, mas tudo bem. Só me prometa que vai ligar regularmente e se ficar muito difícil, você volta para casa. Prometo. Conversaram por mais 1 hora, acertando os detalhes. Linda ficaria de olho no apartamento, seria o contato de emergência de Della e receberia notícias semanais por meio de um comunicador via satélite que Della precisaria comprar. Marcos precisou de mais convencimento quando Della ligou para ele, mas acabou concordando com a condição de que poderia visitá-la pelo menos 1 vez durante a temporada. Os dias seguintes foram uma correria de preparativos. Della comprou equipamentos de acampamento melhores, um comunicador via satélite com sinalizador de emergência e mais suprimentos do que poderia carregar em uma viagem. Ela precisaria fazer várias viagens ao vale para comprar alimentos e equipamentos para a longa temporada que se aproximava. Ela também foi à biblioteca e pegou todos os livros que encontrou sobre comportamento de lobos, sobrevivência na selva e conhecimento ecológico tradicional. Se ela fosse ser uma guardiã, precisava entender verdadeiramente o que estava protegendo. 1 semana depois de deixar o vale, ela estava pronta para voltar. Sua caminhonete estava cheia de suprimentos, seus filhos foram avisados e seus assuntos estavam resolvidos. Ela escreveu uma carta lacrada e deixou com seu advogado explicando tudo para ser aberta apenas se algo acontecesse com ela. Ela devia a alguém a verdade completa, mesmo que essa pessoa só soubesse depois que ela se fosse. A viagem de volta até o início da trilha levou 4 horas. Ela estacionou no mesmo lugar, carregou sua mochila com os primeiros suprimentos e começou a caminhada. Desta vez, ela sabia para onde estava indo. O terreno agora era familiar e ela se movia com determinação, em vez de incerteza.
Carrick foi à frente, claramente ansioso para voltar para a matilha. Eles chegaram ao vale em 2 dias, e Shadow estava esperando na entrada do riacho. Ele se levantou quando a viu, abanando o rabo em clara saudação. Vou de volta para a clareira escondida. A cabana parecia um lar. Ela desempacotou seus suprimentos, organizou o espaço e passou a noite lendo mais dos diários dos guardiões à luz da lâmpada. Cada observadora anterior havia deixado sabedoria da qual ela podia aprender, com conselhos práticos sobre como manter os postos de observação, compreender o comportamento dos lobos e gerenciar os suprimentos durante longas temporadas. Mas elas também haviam deixado outra coisa, uma sensação de continuidade, de fazer parte de algo que se estendia por gerações. Ela não estava sozinha nessa estranha vocação. Ela estava se juntando a uma tradição, adicionando seu elo a uma corrente que remontava a tempos mais distantes do que ela podia rastrear completamente. Naquela noite, a matilha se reuniu no prado fora da cabana. Todos os 7 lobos, mais Carrick, sentados em um círculo informal. Shadow uivou, uma nota longa e crescente que ecoou pelo vale, e um por um os outros se juntaram em um coro que arrepiou os pelos dos braços de Della. Ela entendeu o que era isso. Era boas-vindas. Era reconhecimento. Era a maneira da matilha dizer que ela pertencia àquele lugar agora. Por impulso, ela saiu e uivou com eles. Sua voz estava enferrujada, sem prática, mas os lobos não pareciam se importar. Eles uivaram juntos, humanos e lobos, unidos em uma canção mais antiga que as palavras. Quando os uivos pararam, Shadow se aproximou dela. Ele era enorme. Ela havia esquecido o quão grande ele era, mas sua postura era gentil. Ele tocou o nariz na mão dela, a mesma saudação que dera a Carrick dias antes. E Della sentiu algo mudar dentro do seu peito. Isso era real. Isso estava lá acontecendo. Ela era uma guardiã agora, parte de uma parceria que protegia aquele lugar há gerações. Na manhã seguinte, ela começou sua educação a sério. Shadow a levou para patrulhar o território, mostrando-lhe os limites da matilha, suas áreas de caça preferidas, seus covis. Ela aprendeu a ler seus rastros na terra macia, a entender seus vocalizações, a reconhecer os sinais sutis de tensão ou contentamento em sua linguagem corporal. Ela passou horas em cada posto de observação, memorizando linhas de visão, compreendendo como a luz mudava ao longo do dia, aprendendo a distinguir entre os sons normais da floresta e aqueles que sinalizavam perigo iminente. Ela praticou se mover silenciosamente pela floresta, cobrindo o terreno com eficiência e posicionando-se para observar sem ser observada. Habilidades que ela pensava ter adquirido em seus dias como vigia de incêndios, mas que precisavam ser refinadas para essa nova função. E ela aprendeu sobre o próprio vale, cada riacho, cada prado, cada grupo de árvores antigas. Ela aprendeu onde os rebanhos de alces passavam a noite, onde os ursos pescavam de manhã cedo, onde as águias faziam seus ninhos nos pinheiros mais altos. 2 semanas se passaram em estudo intensivo. Depois 3, setembro deu lugar a outubro, os álamos ficaram dourados nas cordilheiras, as noites ficaram mais frias. Della sentiu-se a mudar também, ficando mais magra, mais forte, mais sintonizada com os ritmos da natureza. Ela estava no posto de observação norte numa tarde, examinando as aproximações por hábito, quando viu um movimento que a fez pegar nos binóculos. Homens, 3 deles, os mesmos 3 que tinham tentado entrar no vale antes. Eles estavam de volta, e desta vez estavam sendo cuidadosos, movendo-se lentamente, observando qualquer sinal de presença humana, tomando uma rota diferente que se aproximava de um ponto cego que ela não havia coberto adequadamente. O coração de Della afundou. Ela esperava que eles tivessem desistido, que tivessem se convencido de que os lobos não valiam a pena, mas os caçadores ilegais costumavam ser persistentes, especialmente quando sentiam que haviam sido humilhados ou rejeitados. Ela precisava detê-los novamente, mas desta vez eles estariam esperando resistência. Desta vez, eles poderiam não recuar. Ela olhou para Shadow, que a acompanhava ao posto de observação. O corpo do lobo estava tenso, seus olhos fixos nos homens que se aproximavam. Temos que proteger o vale, ela disse a ele. Custe o que custar. Os lábios de Shadow se afastaram dos dentes. Não era bem um rosnado, mas quase. Ele entendeu. O território da matilha estava sendo ameaçado, e as ameaças precisavam ser enfrentadas. Della verificou seu comunicador via satélite. Não havia sinal ali. As cordilheiras bloqueavam o sinal. Ela precisaria subir a um terreno mais alto para pedir ajuda, mas isso levaria pelo menos 1 hora, e até lá os caçadores ilegais estariam na entrada do vale.
Ela estava sozinha novamente, mas desta vez não era apenas uma mulher com um bastão de caminhada e um bom blefe. Desta vez, ela tinha os lobos. Tudo bem, disse ela baixinho. Vamos mostrar a eles o que realmente significa ser guardião. Ela começou a descer do posto de observação, movendo-se rapidamente, mas com cuidado. Shadow ao seu lado. Eles tinham talvez 30 minutos antes que os caçadores ilegais chegassem à entrada do vale. 30 minutos para montar uma defesa que os afastaria para sempre. O verdadeiro teste estava começando. Dela chegou à entrada norte do vale com 10 minutos de sobra. Agora ela podia ouvir os caçadores furtivos, suas vozes ecoando no ar rarefeito de outubro, confiantes e descuidadas. Eles pensavam que estavam sozinhos, pensavam que tinham sido mais espertos do que a velha que os havia confrontado antes. Eles estavam prestes a aprender que não era bem assim. Shadow havia desaparecido entre as árvores, indo reunir a matilha. Dela se posicionou no estreito ponto de estrangulamento onde a trilha entrava no vale, o mesmo local que ela havia usado antes. Mas desta vez, ela tinha um plano. Ela tirou alguns itens da mochila. O apito de emergência, sua lanterna de cabeça, seu spray repelente de ursos e a pequena buzina de ar que ela trouxera para assustar animais selvagens agressivos. Não eram exatamente armas, mas ferramentas que poderiam criar confusão e medo nas circunstâncias certas. Os homens apareceram na curva, 3 deles, como antes, carregando rifles e movendo-se com a confiança arrogante de pessoas que pensavam ter desvendado a oposição. Eles pararam quando a viram, a surpresa passando rapidamente por seus rostos antes de se transformar em irritação. Você de novo, disse o líder. Ele não sorriu dessa vez. Achamos que você tivesse desistido e voltado para casa. Eu moro aqui agora, disse dela calmamente. Sou a zeladora oficial desta área de preservação. Vocês estão invadindo terras protegidas. Protegida por quem? Uma senhora idosa? O segundo homem riu. Nós verificamos depois da última vez. Não há nenhum projeto de conservação registrado aqui. Nenhuma proteção legal. Você mentiu para nós. O estômago de dela se contraiu, mas ela manteve o rosto neutro. Eles fizeram sua pesquisa, descobriram seu blefe. Isso complicava consideravelmente as coisas. Não importa, disse ela. Esta ainda é uma propriedade privada e vocês não são bem-vindos aqui. Propriedade privada no meio da floresta nacional. O terceiro homem balançou a cabeça. Não é assim que funciona. Temos tanto direito de estar aqui quanto você. O líder se aproximou, segurando seu rifle casualmente mais presente. Olha, não queremos problemas. Só queremos ver os lobos, talvez levar um troféu, se a oportunidade surgir. Você não pode nos impedir, e nós dois sabemos disso. Então, por que você não se afasta e nos deixa passar? Esse era o momento. Dela poderia recuar, deixá-los entrar no vale e torcer pelo melhor. Os lobos provavelmente sobreviveriam. Eles eram espertos, cautelosos com os humanos, capazes de desaparecer na selva. Mas o vale em si ficaria comprometido. Esses homens contariam a outros e logo o lugar escondido seria invadido por caçadores, fotógrafos e curiosos. O antigo refúgio seria destruído pela exposição. Ela não podia permitir isso. Não! Ela disse simplesmente. A expressão do segundo homem escureceu. Escute, senhora. Foi então que a sombra saiu das árvores. O lobo preto materializou-se das sombras como algo conjurado de um pesadelo, enorme, escuro e completamente silencioso. Ele posicionou-se ao lado de dela, com um ombro na altura do quadril dela, os olhos amarelos fixos nos 3 homens com intensidade predatória. Os homens congelaram. Os rifles foram levantados, não totalmente apontados, mas prontos. Não façam isso, disse dela bruscamente. É uma espécie protegida. Se atirarem nesse lobo, serão acusados federalmente, independentemente da terra em que estivermos. Ele está nos ameaçando, disse o líder. Mas sua voz havia perdido a confiança. Ele está ao meu lado. Isso não é ameaça. É um aviso. Há uma diferença. Mais 2 lobos emergiram da floresta, a fêmea cinza e o macho marrom. Eles assumiram posições flanqueando a sombra, criando uma linha de predadores entre os homens e a entrada do vale. Que diabos é isso? O terceiro homem sussurrou. Lobos não fazem isso. Eles não trabalham com pessoas. Esses fazem, disse dela. Eles protegem este vale há gerações e decidiram que agora faço parte da matilha. Mais 4 lobos apareceram completando a matilha. 7 lobos e um pastor alemão, todos juntos, todos focados nos 3 intrusos com atenção inabalável. Os caçadores recuaram um passo, depois outro. Seus rifles estavam levantados agora, mas suas mãos tremiam.
7 lobos contra 3 homens. A matemática não estava a seu favor, especialmente em espaços fechados, onde os rifles seriam desajeitados e os lobos seriam devastadoramente eficazes. Isso é loucura, disse o líder. Lobos não fazem isso. Isso não é natural. Você está certo, concordou Della. Não é natural. É antigo. É uma parceria que existia antes de seus ancestrais chegarem a este continente e está dizendo a vocês muito claramente que precisam ir embora. Shadow deu um passo à frente. A fêmea cinza fez o mesmo. A fila de lobos avançou lenta e deliberadamente, empurrando os homens para trás. Última chance, disse Della. Vão embora agora pacificamente e não voltem. Ou fiquem e vejam o que acontece quando ameaçam o território de uma matilha de lobos. O líder olhou para seus companheiros, viu o medo em seus rostos e fez a escolha inteligente. Tudo bem, estamos indo embora. Mas isso não acabou. Vamos denunciar isso. Relatar o quê? Que vocês estavam invadindo com a intenção de caçar animais selvagens protegidos e foram assustados pelos lobos. Boa sorte com isso. A voz de Della agora era dura. Toda a pretensão de polidez havia desaparecido. Vão agora. Os homens se viraram e recuaram, andando de costas no início, mantendo os olhos nos lobos, depois virando e se movendo mais rápido assim que chegaram à curva. Della e a matilha os seguiram, mantendo a pressão, afastando-os cada vez mais do vale. Eles perseguiram os caçadores ilegais por quase 3 quilômetros. Os lobos mantiveram uma formação aberta que mantinha os homens em movimento sem levá-los ao pânico e a fazer algo estúpido. Della ficou para trás, deixando a matilha fazer o que fazia de melhor, aplicar pressão, comunicando ameaça por meio da presença, em vez da violência. Quando chegaram a um ponto em que a trilha se bifurcava, um ramo levando de volta ao início da trilha e o outro mais adiante na selva, Shadow parou. Os homens seguiram pelo ramo que levava ao início da trilha, praticamente correndo agora, com sua confiança anterior completamente abalada. Della tirou a velha bússola de tom do bolso com o latão aquecido por estar perto de seu corpo e verificou sua posição. Eles estavam bem fora do território imediato do vale agora, longe o suficiente para que os homens tivessem que fazer uma escolha deliberada de voltar, em vez de tropeçar acidentalmente. Ela olhou para Shadow. Acha que eles vão voltar? A cauda do lobo se moveu levemente, talvez sua versão de um encolher de ombros. Talvez sim, talvez não. Mas eles já haviam sido avisados 2 vezes. Viram que o vale tinha defensores que não recuariam. A maioria das pessoas, quando confrontada com esse tipo de resistência, procurava alvos mais fáceis. A matilha se virou e começou a jornada de volta ao vale, movendo-se em um trote confortável. Della seguiu em seu próprio ritmo, com as pernas cansadas, mas o ânimo elevado. Ela tinha conseguido. Ela tinha protegido o vale, não através da violência ou da autoridade legal, mas através da parceria e da determinação. O sol estava se pondo quando chegaram à clareira escondida. O círculo de pedras brilhava em âmbar à luz do entardecer, e a cabana parecia aconchegante e acolhedora em seu bosque de cedros. Della acendeu o fogão a lenha, preparou o jantar com seus mantimentos e sentou-se à pequena mesa para escrever sua primeira entrada no diário de guardiã. 15 de outubro de 2025, ela começou, com a caligrafia firme apesar da mão cansada. Meu nome é Della Rusk, tenho 62 anos, sou uma vigia de incêndios aposentada, viúva, mãe e avó. Há 2 semanas, tornei-me guardiã deste vale e parceira da matilha de lobos que o chama de lar. Hoje enfrentei meu primeiro teste real. Os caçadores ilegais voltaram, determinados a entrar no vale, apesar de já terem sido advertidos antes. Eu não tinha autoridade legal para detê-los, nenhuma posição oficial para invocar, nenhum reforço para chamar. Tudo o que eu tinha era meu compromisso de proteger este lugar e a confiança dos lobos. Foi o suficiente. Shadow e a matilha ficaram comigo, criaram uma barreira que os caçadores ilegais não podiam atravessar sem violência e os expulsaram do vale. Não sei se eles voltarão. Não sei se outros virão, mas sei que estarei aqui observando e pronto pelo tempo que for necessário. Una estava certa sobre tudo. Essa vocação é estranha e exigente, mas também é profundamente satisfatória de maneiras que eu não poderia imaginar. Encontrei um propósito novamente. Encontrei um lugar onde minhas habilidades e meus instintos são importantes, onde posso fazer uma diferença real. Tom teria entendido. Ele sempre dizia que eu estava destinado a cuidar das coisas. Eu só não sabia o alcance disso até agora. Ela fez uma pausa, olhando pela janela para a matilha, acomodando-se para passar a noite ao redor da clareira. Carrick estava com eles, totalmente integrado agora,
indistinguível dos lobos, exceto por sua constituição física ligeiramente diferente. Hoje me juntei a algo antigo, ela continuou escrevendo. Uma cadeia de vigias que se estende por gerações. Pessoas que escolheram proteger o que era precioso em vez de explorá-lo. Não sei por quanto tempo poderei manter essa vigília. Não sou jovem e o trabalho é exigente, mas farei isso enquanto puder e quando minha hora chegar, garantirei que outra pessoa esteja pronta para continuar. O vale está seguro esta noite. A Matilda está segura. A vigília continua. Ela assinou seu nome, fechou o diário e o colocou na prateleira ao lado dos outros. Sua história agora fazia parte do registro, seu compromisso documentado para quem viesse depois. Lá fora, Shadow uivou uma longa nota crescente que falava de território defendido, matilha intacta, equilíbrio mantido. Os outros se juntaram a ele e dela se viu sorrindo. Ela saiu para a fria noite de outubro e olhou para as estrelas, brilhantes e incontáveis acima dela. As mesmas estrelas que os antigos guardiões tinham visto, as mesmas estrelas que Ona tinha observado durante seus 30 anos aqui. Estou em casa, disse ela suavemente para a noite, para as montanhas, para a memória de Tom. E ela não estava no condomínio com seus móveis cuidadosamente escolhidos e seus quartos vazios, mas aqui, em um vale escondido, com lobos como companheiros e um propósito para sustentar. Ela passou 5 anos procurando por esse sentimento, e agora que a havia encontrado, ela compreendeu o que estava faltando o tempo todo. Não era conforto, nem segurança, nem a aposentadoria tranquila que todos esperavam que ela desejasse. Era propósito, o conhecimento de que sua presença era importante, que sua vigilância protegia algo insubstituível. Ela tinha 62 anos e sua vida real, a vida para a qual ela estava destinada, havia apenas começado. Shadow apareceu ao lado dela, seu pelo escuro quase invisível na noite. Ele se sentou e ela descansou a mão em sua cabeça, sentindo seu calor, a sólida realidade de sua parceria. Obrigada, ela disse a ele, por me encontrar, por me escolher, por confiar em mim com isso. O lobo se encostou em sua perna e eles ficaram juntos sob as estrelas, guardiã e lobo, vigiando o vale que agora era sua responsabilidade compartilhada. A vigília continuou, como sempre havia sido, como sempre seria. 3 semanas depois, com novembro se aproximando e a primeira neve de verdade começando a cair, Della se preparou para deixar o vale durante o inverno. Ela passou o tempo reforçando seus conhecimentos, gravando cada detalhe da memória, certificando-se de que a cabana estava segura e abastecida para seu retorno em abril. A Matilha parecia entender o que estava acontecendo. Eles ficaram mais quietos, mais atentos, passando mais tempo perto da cabana, como se quisessem memorizar sua presença, assim como ela havia memorizado a deles. Em sua última manhã no vale, Della caminhou até cada posto de vigia uma última vez. O posto norte, onde ela havia enfrentado os caçadores pela primeira vez. O posto leste, com sua vista de 3 cumes e do vale abaixo. O posto sul, onde os álamos cresciam densos e dourados, mesmo sob a neve recente. Em cada um deles, ela se despediu silenciosamente, prometendo voltar, gravando as vistas na memória para sustentá-la durante os meses de inverno na civilização. De volta à cabana, ela fez as malas com cuidado, deixando a maior parte de seus suprimentos para a próxima temporada, mas levando o que precisaria para tranquilizar seus filhos de que estava saudável e inteira. Ela deixou o diário do guardião na prateleira, mas colocou seu próprio diário, agora com anotações cobrindo todo o outono, em sua mochila. Ela continuaria escrevendo durante o inverno, documentando seus pensamentos e preparativos para a próxima temporada. Shadow esperava do lado de fora da cabana, paciente e imóvel. O resto da matilha estava por perto, observando da árvore. Voltarei em abril, disse Della a ele. Na primeira semana, assim que a neve derreter o suficiente para tornar a caminhada possível. Isso não é um adeus, é apenas um até logo. O rabo do lobo se moveu uma vez. Reconhecimento e aceitação. Ela colocou a mochila nos ombros, deu uma última olhada na cabana e começou a caminhada. Carrick caminhou ao lado dela e, para sua surpresa, Shadow os seguiu. Chegaram à entrada do vale antes que o grande lobo parasse, relutante em se afastar mais do território da matilha. Della se ajoelhou e envolveu seus braços em torno do pescoço dele, respirando seu cheiro selvagem. Mantenha-os em segurança, sussurrou ela. Voltarei em breve. Shadow tolerou o abraço por um momento. Depois se afastou e trotou de volta para a clareira escondida. Della observou até que ele desaparecesse. Depois continuou descendo a montanha.
A caminhada levou 2 dias e a cada quilômetro ela sentia-se alternando entre mundos. A guardiã recuando, a avó e a mãe emergindo. Não foi uma transição confortável. Ela se sentia dividida de alguma forma, puxada entre duas versões de si mesma que ainda não se encaixavam perfeitamente. Mas elas se encaixariam. Ela faria com que se encaixassem. Ela encontraria uma maneira de honrar ambas as vocações. Quando chegou à sua caminhonete, ela se permitiu um momento de tristeza por partir, depois ligou o motor e começou a dirigir de volta para Coeur d'Alene. Linda estava esperando no condomínio quando ela chegou, tendo usado sua chave para abastecer a geladeira e arejar os quartos. Ela abraçou dela com força, segurando-a por mais tempo do que o normal. Você parece diferente, disse Linda, estudando seu rosto. Mais magra, mais forte, talvez mais, não sei. Mais parecida com você mesma? Sinto-me eu mesma, confirmou dela, mais do que em anos. Elas passaram a noite conversando, dela editando cuidadosamente suas histórias para remover os elementos mais inacreditáveis. Ela falou sobre o vale, sobre suas funções, manutenção de trilhas e monitoramento da vida selvagem, sobre a satisfação de um trabalho útil. Ela mencionou ter visto lobos, mas não explicou o papel deles em sua vida. Algumas verdades não eram para serem compartilhadas, não porque fossem vergonhosas, mas porque eram estranhas demais para serem facilmente acreditadas. Marcos visitou-a na semana seguinte com sua família, e dela ficou genuinamente feliz em vê-los, feliz em segurar seus netos e ouvir sobre seus dramas adolescentes e conquistas escolares. Ela temia que o vale tornasse a vida normal vazia, mas em vez disso, ele lhe deu energia para se envolver totalmente com sua família. Ela tinha um propósito novamente, o que significava que tinha recursos emocionais para compartilhar. Os meses de inverno passaram em um ritmo que a surpreendeu com seu conforto. Ela passou tempo com a família, fez caminhadas mais curtas nas montanhas próximas e leu vorazmente sobre ecologia e gestão da vida selvagem. Ela escrevia em seu diário todas as noites, processando suas experiências e planejando a próxima estação. E ela esperou, pacientemente, mas ansiosamente, pela primavera. Quando abril finalmente chegou, com o derretimento da neve começando para valer, e as primeiras flores silvestres brotando do solo lamacento, dela carregou sua caminhonete e se despediu. Vejo você em novembro, disse ela a Linda. Entrarei em contato semanalmente, via satélite, como combinamos. E se precisar de mim com urgência, posso fazer uma caminhada em 2 dias. Eu sei, mãe, eu vou ficar bem. Ok, você é tudo o que nos resta. Eu estou bem, dela assegurou, mais segura do que você imagina. Tenho bons parceiros lá em cima. Ela dirigiu de volta até o início da trilha, com o coração mais leve a cada quilômetro. Quando colocou a mochila nos ombros e começou a caminhar, sentiu-se como se estivesse voltando para casa, no sentido mais verdadeiro da palavra. As montanhas lhe deram as boas-vindas. A floresta abriu seus caminhos e seus pés encontraram o ritmo imediatamente. Ela chegou ao vale no segundo dia, aproximando-se pela drenagem do riacho, enquanto o sol da tarde pintava tudo de dourado. E lá, esperando no círculo de pedras, estavam Shadow e toda a matilha. 7 lobos mais 3 novos filhotes nascidos durante o inverno, todos observando sua aproximação. Carrick se separou do grupo e correu em sua direção, abanando o rabo freneticamente, e dela se ajoelhou para abraçá-lo. Também senti sua falta, garoto. Senti tanta falta de tudo isso. Shadow se aproximou mais calmamente, tocou o nariz na mão dela em saudação, depois se virou e liderou o caminho até a cabana. A porta se abriu suavemente, tudo exatamente como ela havia deixado, os diários dos guardiões na prateleira, o fogão, a lenha frio, mas pronto, a mesa e as cadeiras esperando por seu retorno. Dela desempacotou seus suprimentos, arrumou suas coisas e sentou-se para escrever sua primeira anotação da nova temporada. 8 de abril de 2026, ela começou. Estou de volta. O vale está lindo. A matilha está prosperando, e estou exatamente onde devo estar. Esta é minha vida agora, dividida entre 2 mundos, pertencendo totalmente a ambos. Sou uma avó que cuida de crianças no inverno, e sou uma guardiã que cuida de lobos e da natureza da primavera ao outono. Sou Della Rusk, tenho 63 anos e mantenho a vigilância. Lá fora, a matilha uivava em sinal de boas-vindas, e dela sorriu. Ela estava em casa, finalmente, completamente e inegavelmente em casa. A vigilância continuava. A corrente permanecia intacta. E num vale escondido nas profundezas das montanhas Selkirk, uma antiga parceria entre humanos e lobos continuava viva,
protegida por uma vigia de incêndios aposentada que encontrou o seu propósito no lugar mais inesperado. Algumas vocações escolhem-nos, algumas responsabilidades encontram-nos quando estamos prontos, mesmo que não soubéssemos que as procurávamos. E alguns laços entre humanos e selvagens, entre o passado e o presente, entre o dever e o amor, transcendem tudo o que pensávamos compreender sobre o mundo. Dela havia encontrado tudo isso e muito mais. Ela havia se encontrado e continuaria observando, estação após estação, ano após ano, enquanto fosse capaz. E quando sua hora chegasse, outra pessoa seguiria os lobos até este vale, leria seus diários e escolheria continuar a vigilância. A corrente permaneceria intacta, o vale continuaria protegido. A parceria perduraria como sempre havia feito,